Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Leandro Bolles. Com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Brasil. Estamos iniciando mais um Esporte em Debate para você desta quarta-feira. Agora são 17 horas mais 2 minutos em Campinas. Uma quarta-feira de muito sol, de muito calor. Hoje, dia 6 de dezembro de 2023. E hoje é dia de decisão. É dia de um time soltar o grito de é campeão. A chapa vai esquentar, o bicho vai pegar. Tem Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras no estádio do Mineirão, 9h30 da noite. Toda a rodada hoje. Aliás, este jogo que terá transmissão aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas de Carlos Batista. Às 7h30 tem o Concentração, então, portanto, vamos juntos até às 19h30 com muito esporte e muita informação para você. E hoje também, a dupla campineira Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, estará conhecendo mais um adversário da Série B do próximo ano. Bahia, Vasco ou Santos. Um destes três times estará disputando a Série B do próximo ano, o qual terá as presenças de Guarani, Ponte Preta e Guarani, a dupla campineira. Os times de Campinas, como todos sabem, os times estão de férias, pelo menos os atletas, mas nos bastidores há sempre a movimentação em relação ao mercado, né? Quais jogadores serão contratados, quais jogadores sairão, enfim, a gente vai falar muito no programa que está apenas começando. Estamos no FM 85.7, na faixa estendida FM para você aqui na região de Campinas e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça, deixe o seu like. Aliás, ative o sininho para receber as notificações sempre que uma transmissão ao vivo tiver início. Com os trabalhos técnicos do GR, do Gabriel Ribeiro e também de Lucas Pessoa, que estão aparecendo na imagem ampliada em nosso canal no YouTube. Vamos juntos, repito, até as 19h30. Mas aí muita gente pode estar se perguntando, mas hoje não é dia de futebol, o programa não termina às 19h? É que o governo federal liberou as emissoras que transmitem o futebol, vão transmitir os jogos desta última rodada da exibição da Voz do Brasil. Então a gente ganha um pouquinho mais de tempo e o programa vai terminar às 19h30. Repito, na sequência tem o Concentração, 9h30, bola rola para Cruzeiro e Palmeiras. 32,8 graus. O CEPAGRE da Unicamp registra nesse momento em Campinas às 17h05. E a partir de agora, vamos trazer as pautas do programa de hoje. E é claro, eu começo destacando Fala Galera. Se você, torcedor da Ponte Preta, pudesse escolher um jogador do Guarani, quem você contrataria? Eu repito, se você, torcedor da Ponte Preta, pudesse escolher um jogador do Guarani, quem você contrataria para 2024? Polêmica, nossa produção caprichou. E se você, torcedor do Guarani, pudesse escolher um jogador da Ponte Preta, quem você contrataria? Tá bom? Então é isso. Lembrando que os comentaristas podem responder qual jogador de um time encaixaria no outro time e vice-versa, tá bom? Então, este é o Fala Galera, para você participar conosco, 971021493. 971021493. Mande a sua mensagem de texto, mande a sua mensagem de áudio, registre a participação, fale na rádio. É sempre muito legal ter a sua participação e a sua interação conosco. Já está na área conosco para participar Carlos Henrique, o Bate Pesado, nesta tarde de quarta-feira, Esporte em Debate no ar. Tudo bem, CH? Um grande abraço para você. Boa tarde. Alô, alô? Alô, CH? 1, 2. Já o CH. Já o CH
estará participando conosco do Esporte em Debate. Tivemos a imagem do CH, mas o áudio do nosso comentarista não saiu. Já já o CH participa conosco, tá bom? Então 971021493, eu repito para você que está chegando agora, se você, torcedor da Ponte Preta, pudesse escolher um jogador do Guarani, quem você contrataria? E a mesma pergunta para Bugrinos. Se você, torcedor do Guarani, pudesse escolher um jogador da Ponte Preta, quem você contrataria? Lembrando que vale a sua participação também através do nosso canal no YouTube, Esporte em Debate, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá bom? Para você participar, para você interagir conosco nesta quarta-feira, dia nobre do futebol, e, consequentemente, temos muitos assuntos relevantes para tratar com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos com o CH? Agora sim, vem chegando o comentarista Bandeirantes, ele já está na área. Alô, Carlos Henrique, o bate pesado, grande abraço, boa tarde, CH. Tudo bem, Bolis? Está me ouvindo agora? Câmbio, perfeitamente. Boa tarde a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte, sempre agradecendo o carinho da audiência. Vamos tocar o programa hoje, é dia de bola rolando, dia para os palmeirenses comemorarem o título, né? Mas vamos aguardar, já Carlos Batista vai narrar 90 minutos de Cruzeiro e Palmeiras, muito provavelmente narrando o título do Palmeiras merecido. Bom, a pergunta é igual para os dois lados. Que jogador da Ponte se encaixaria no elenco atual do Guarani? E vice-versa. Meu Deus do céu, cada uma, viu? Cada uma. Bom, eu acho, por exemplo, eu vou usar o campeonato passado, né? Eu acho que um jogador que se encaixaria tranquilamente no time da Ponte seria o Bruno José. Tranquilamente. É o melhor jogador do time o time do Guarani se encaixaria como uma luva no ataque deficiente que a Ponte teve no Campeonato Brasileiro. E pelos lados do Guarani, quem se encaixaria muito bem, eu estou falando em boa fase de todo mundo, tá, gente? Eu acho que faltou um pouco de experiência em determinados momentos no meio-campo da equipe da Ponte. Eu acho que o Matheus Barbosa se encaixaria como uma luva no meio-campo da Ponte Preta. Bolis. Beleza, CH, tá aí, portanto, a primeira participação do Carlos Henrique, o bate pesado. Então é isso, hein? Os temas do Fala Galera, para você participar, para você interagir conosco. 971021493. Vamos com as pautas do programa de hoje. Na Ponte Preta, o atacante Gé, em 37 jogos disputados na temporada, marcou 13 gols, sendo 10 na Série A2 do Paulista. A Ponte tem direito a 60%. A parte restante pertence a Itapirense. A multa rescisória do artilheiro é de 40 milhões para o mercado interno e 40 milhões de euros para o exterior. A Ponte Preta pode usar a venda do jogador para fazer caixa e montar o time para o Campeonato Paulista. Ainda em relação a Macaca, com 61 jogos em suas passagens pela Ponte, João Brigatti hoje é o 20º treinador com mais jogos pelo clube e pode alcançar o top 15 da lista entre as 12 partidas da primeira fase do Campeonato Paulista. Brigatti poderá superar Vanderlei Paiva com 61 jogos, Jorginho Campos 62, Hélio dos Anjos 66, Estevão Soares 68 e Eduardo Batista com 71. A lista é liderada por Otacílio Pires de Camargo Cirinho, com 348 jogos, seguido por Nico, 261, Zé Duarte, 245. No século, quem lidera é Gilson Kleina, com 232 jogos. Gabriel Santiago teve o seu contrato encerrado no último dia 3. A Ponte Preta tinha prioridade para a renovação automática, mas não acionou o gatilho de compra dos direitos. Santiago estreou contra o Ituano e depois se jogou contra o Novo Horizontino. Nas duas partidas, porém, não conseguiu se firmar e perdeu espaço no time titular nos jogos finais da Série A2. Gabriel Santiago pertence ao Vitória e estava emprestado ao Náutico na Série C, onde fez 5 gols em 26 jogos. Veio para a Macaca na janela de transferências. E a informação que acaba de chegar, esta informação não vem da Ponte Preta, vem do 15 de Piracicaba, que o Samuel Andrade, volante, /meia, já foi
integrado ao elenco do 15 para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2, já está treinando. Então a Ponte tinha até o próximo dia 15 para resolver a situação do Samuel Andrade, que estava emprestado à Ponte. Tinha esta opção, é um caso parecidíssimo com o Gabriel Santiago, né? Tinha prioridade para a renovação do empréstimo, mas a Ponte não teve interesse, né, na renovação do jogador, do empréstimo do jogador, e consequentemente ele não fará mais parte do elenco da Macaca para 2024. Pois não, CH, algo mais a acrescentar? Fique à vontade. Na verdade, eu falei de 2 jogadores do Guarani que se encaixam no time da Ponte, e era um de cada vez. Eu me atrapalhei aqui, né? A internet está me deixando louco. Então, respondendo ao Fala Galera, o Bruno José serviria tranquilamente e cairia como uma luva no elenco da Ponte. E do time da Ponte, que serviria para o time do Guarani, com toda certeza, Felipinho. Um jogador que atua ali pelo menos em 2, 3 posições no meio campo. Então, traria Bruno José para a Ponte e levaria o Felipinho para o Guarani. Boris. CH, rapidinho, aproveitando a sua participação nesta abertura do programa, a informação que eu acabo de trazer do Samuel Andrade, ele não fica mais na Ponte Preta. Foram 34 jogos, sendo 17 na Série B, 17 na Série A2 foram com a camisa do 15. Então 17 jogos com a camisa da Ponte na Série B, claro. Na grande maioria não foi titular, nenhum gol e nenhuma assistência. Estava emprestado, a Ponte não exerce o direito de compra, então, e consequentemente também a possibilidade de um reempréstimo, ele volta por 15 de Piracicaba. Eu acho que, vamos considerar assim, não fará muita falta, né, CH? Jogou pouco. Depende da situação, né? Quando termina o contrato de empréstimo, não renovou, não fez o direito que a Ponte tinha, direito adquirido de compra. Pode ser que o 15 estava... Eu estou aqui só conjecturando, eu não tenho nenhuma informação. De repente o valor era muito alto para o cara da posição, de repente o jogador não se interessou de continuar. Existem várias vertentes. Agora, só na parte técnica, não vingou. A Ponte precisou muito de jogadores, ele teve algumas oportunidades e na Ponte não funcionou, Boris. É isso aí. Então, portanto, são estas as pautas da Ponte Preta. Só para fechar o destaque da Macaca do portal Carlos Batista, exatamente sobre a situação do Gabriel Santiago. A cláusula do Gabriel Santiago não é ativada e o empréstimo do jogador com a Ponte Preta é encerrado. Para saber mais, acesse www.carlosbatista.com.br. Pautas do Guarani. O Guarani deve se reapresentar para a próxima temporada no dia 26 de dezembro. Dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, uma terça-feira. O clube ainda não definiu onde será realizada a pré-temporada. O Bugre não poderá realizar os treinos no Brinco. O clube vai reformar o gramado para ficar pronto para o início do Campeonato Paulista no dia 21. O Meia Regis vai se reunir com o superintendente Juliano Camargo e com o CEO Ricardo Moisés para debater o seu futuro no Bugre. Uma cláusula de renovação automática pode ser ativada pela diretoria após o fim do empréstimo. Ele foi cedido pelo Coritiba até o dia 31 de dezembro deste ano. O acordo assinado em abril torna possível uma renovação automática de Regis, que ficará livre do contrato com o Coxa em 2024 e assinaria por mais um ano com o Guarani, mas desta vez em vínculo definitivo. O principal impasse em relação a isso, claro, você já sabe, envolve os salários do atleta. Humberto Louser teria pedido a contratação do zagueiro Anderson Conceição para a próxima temporada. Porém, o Bugre tem a concorrência com Avaí e Vila Nova, que também querem o jogador. Ele possui contrato vigente com o CRB até o final de 2024. Clube das Alagoas quer uma compensação financeira. E o destaque do Bugre no portal Carlos Batista. Você acessa para saber mais. Especulação, entre parênteses. Foi assim que os representantes de Fábio Sanches responderam sobre o suposto interesse do Guarani na contratação do zagueiro, que teve o seu contrato com a Ponte Preta encerrado no último dia 30. Notícias do dia. Os comentaristas vão escolher um tema para opinar. Palmeiras enfrenta o pior ataque do Brasileirão hoje às 9h30 no Mineirão. O Cruzeiro tem apenas 34 gols no campeonato. O ataque da Raposa consegue ser pior do que os times rebaixados, como o Goiás, que tem 35, o Coritiba 41, o América Mineiro 42. Palmeiras só tem uma dúvida para o confronto. Piquerez
para o jogo de hoje. O lateral esquerdo sofreu um entorse no joelho contra o Flu, mas viajou e quer participar da partida que pode garantir o título para o Verdão. Se o uruguaio não tiver condições de jogo, Vanderlan assume a vaga. Segundo tema, Mano Menezes já começa a pensar em 2024 no Corinthians. Meia Alan Patrick do Inter é um dos jogadores que o Corinthians tem interesse. O treinador trabalhou com ele, que tem 32 anos, há pouco tempo no Colorado, último time que o Mano comandou antes de assumir o Corinthians. O Alan Patrick tem contrato com o Inter até abril de 2025, com multa rescisória de 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais. Além disso, o jogador ganha um salário próximo a 1 milhão de reais. O prêmio para o campeão brasileiro de 2023, o terceiro tema, o prêmio para o campeão brasileiro de 2023 será de 47 milhões e 500 mil reais. O valor é bem inferior ao prêmio da Copa do Brasil. O São Paulo, por exemplo, foi o campeão e faturou 92 milhões de reais. E para fechar o programa, claro, você já sabe, tem o Na Lata. Então estes são os temas do programa de hoje, para você opinar, para você participar, para você debater conosco. Vamos juntos até às 19h30 aqui na Rádio Bandeirantes. Agora vamos dar uma paradinha para resfriar o assunto e falar sobre Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É que os fluidos de radiador deles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Você já sabe, não é? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilão com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 971021493. No Guarani se encaixaria sem dúvida nenhuma o goleiro Kaique França. É o Fernando do Parque Prado. Valeu, Fernandão. Um abraço para você. Boa. Boa tarde. Nenhum. Só tem pé de rato. Vocês não viram o que fizeram com os rivais? A Ponte Preta precisa de moeda. Abraço, Adriano do Padre Anchieta. Valeu, Adriano. Um grande abraço para você. Obrigado pela sua participação. Não tem jogador da Ponte Preta que possa servir ao Guarani, um time que lutou até o último minuto para não ser rebaixado. O que salva daí? É a opinião do final do telefone, 2381, é o Ricardo Marques. Valeu, Ricardo. Um grande abraço para você. Boa tarde, Boles. A Ponte está interessada no atacante Mocelin, Paulinho Mocelin do Londrina, e no zagueiro Liger do Novo Horizontino? Interrogação. Não tenho essa informação, mas vamos buscar. Tá bom, Leandrão? É o meu xará, Leandro de Rezende. É que nesse período é um período de especulações, né? Sondagens, o que tem de empresário colocando na mídia, soltando que o seu jogador recebeu um interesse, uma sondagem, né? Tem interesse desse time ou daquele determinado time. Isso é muito comum nesse momento. Temos uma mensagem de áudio, 971021493. Olha a todos da rádio aí, satisfação falar com vocês aí. Opa. Leandro Boles, Tigrão, Tudo bem? Gregor, a todos da rádio aí. Forte abraço. O alô, galera de hoje, meu querido. Com todo respeito, nenhum, com todo respeito, nenhum jogador lá de baixo serve pra gente aqui de cima. Com certeza não. Não. Rodrigo, bairro Vila Rica, cidade de Campinas. Tá bom. Valeu, Rodrigão. Obrigado. Meu querido, forte abraço. Opa, tem um finalzinho, ó, gostei desse finalzinho. Bora colocar só o finalzinho aí, Jerry. Coloca só o finalzinho, gostei do finalzinho, hein. Vai. E aí, Tigrão, meu querido, Olá, Tigrão, meu querido. Forte abraço. Isso aí, 971021493. Vamos a um rápido intervalo. Agora são 17h20 em Campinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva.
Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Em dezembro, adquira seu plano de sócio campeão do Guarani Futebol Clube e aproveite os preços sem reajustes para novas adesões em 2024. Cabeceira Sul, R$20. Tobogã, R$40. Tobogã inferior, R$60. Vitalícia, R$90. Valores mensais no cartão. Você ainda tem 20% de desconto para novos dependentes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse www.sociocampeão.com.br. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Mega feirão, porcelanatos, pisos e argamassas e muito mais. Do dia 25 de novembro até dia 9 de dezembro, toda loja com descontos imperdíveis. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassas a partir de R$ 8,99. Pagamento à vista. Aerozap 19 98 315 0091.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, última rodada do Brasileirão. Hoje termina o Brasileirão 2023. O Palmeiras, líder, 69 pontos, 20 vitórias e um saldo de 31. É o virtual campeão. Se o Atlético Mineiro quiser tirar o título do Verdão, o Atlético Mineiro tem que ganhar de 8-0 do Bahia em Salvador e o Palmeiras perder de 1-0 pro Cruzeiro. Ou se o Flamengo quiser tirar o título do Palmeiras, tem que vencer, por exemplo, o São Paulo por 15-0. E o Palmeiras perder de 1-0 pro Cruzeiro. Bom, mas vamos ao que interessa. Veja bem, os 4 primeiros vão para a fase de grupos da Libertadores, o 5º e o 6º, eles vão para a pré-Libertadores. Veja bem, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Grêmio ou o Botafogo, um desses 4 irá terminar como 5º colocado. Vai para a pré-Libertadores. Então a luta é para justamente conquistar aí a 2ª, 3ª e a 4ª vaga para ir na fase de grupos da Libertadores. O Atlético, por exemplo, pode ser o 5º, o Flamengo pode ser o 5º, o Grêmio pode ser, o Botafogo pode ser. Então, quem terminar na 5ª colocação fará companhia ao Red Bull Bragantino na pré-Libertadores. E parabéns ao Bragantino pela campanha, excelente campanha, conquistando aí a pré-Libertadores. Lembrando que Fluminense, claro, e São Paulo também estarão na Libertadores. Fluminense, atual campeão da Libertadores, e o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, já estão aí com o passaporte carimbado para a Libertadores 2024. Outra coisa também, Sul-Americana, já estão classificados o Atlético Paranaense, o Internacional, o Fortaleza, o Cuiabá e o Corinthians. São 6 vagas, resta uma, por enquanto vai dando o Cruzeiro. Se o Cruzeiro pelo menos empatar com o Palmeiras, o Cruzeiro vai para a Sul-Americana. Agora, se o Cruzeiro perder e o Santos, por exemplo, na Vila ganhar aí do Fortaleza, o Santos, além de escapar do rebaixamento, ainda irá para a Sul-Americana nesse momento no lugar do Cruzeiro. Vamos lá, os rebaixados. Já foram rebaixados Goiás, Curitiba e América Mineiro, todo mundo sabe, Goiás, Curitiba e América Mineiro, resta uma vaga entre Santos, que tem 43 pontos, o Vasco, que tem 42, e o Bahia, que tem 41. E os 3 jogam em casa, o Bahia com o Atlético Mineiro, o Santos na Vila com o Fortaleza e o Vasco contra o Bragantino. Só que Santos e Vasco dependem de si. Se o Santos e o Vasco vencerem, mesmo que o Bahia vença, o Bahia será rebaixado. Só tem um jogo começando às 19 horas, mais cedo, hein? 19 horas, Goiás e América Mineiro, ambos já rebaixados, então a CBF antecipou. Toda a rodada é 21h30, hein? Internacional e Botafogo, Curitiba e Corinthians, Fluminense e Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras, Bahia, Atlético Mineiro, Cuiabá e Atlético Paranaense, Santos e Fortaleza, São Paulo e Flamengo, Vasco e Bragantino. E aqui na Bandeirantes você ficou em Dia da Bola. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Debate para você ligado aqui pela Rádio Bandeirantes em 85.7, faixa estendida no FM, também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos ser juntos até as 19 horas e 30 minutos com muito esporte e muita informação para você. Siga participando conosco em 971021493. As pautas do Fala Galera de hoje. Qual o seu palpite é antiga. Se você, torcedor da Ponte Preta, pudesse escolher um jogador do Guarani, quem você contrataria? E se você, torcedor do Guarani, pudesse fazer a mesma escolha, mas um jogador da Ponte Preta, quem você contrataria? 971021493. Participe, interaja conosco do Esporte em Debate.
Agora eu tenho um recado mais do que especial para você da Sudeletro. Pois é, a Sudeletro conosco, mais uma parceira comercial aqui da Rádio Bandeirantes do Esporte da Bandeirantes. O meu recado é para você que está construindo ou reformando ou ainda administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas. Fica na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. Lembrando que a Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja física aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 horas e aos sábados, das 8 da manhã às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Vamos com o Vladimir Catarino, ele vai atualizar as últimas informações dos grandes times de Campinas, começando com a Macaca, com a Ponte Preta. Vladimir Catarino falando sobre a Macaca. Oi, Leandro Bolis, ouvintes desse Esporte em Debate, informações agora da Ponte Preta. Macaca que está no planejamento para a próxima temporada, o time está de volta à Série 1 do Campeonato Paulista. Depois de ser rebaixado no ano passado, conquistou nesse ano o título da Série 2 e volta a figurar na elite do Campeonato Estadual. E tem também a Série B do Campeonato Brasileiro, né? A Ponte brigou contra o rebaixamento até as últimas rodadas da Série B, mas permaneceu nesta divisão. Pensando nisso, claro, a Ponte quer montar um time forte para a próxima temporada, para tentar aí melhorar o rendimento com relação a esse ano. Mas a questão financeira é um dos grandes complicadores para a Ponte. Até por isso, a Macaca se fia numa possibilidade de negociação do Gé. O Gé, que foi um dos principais jogadores da Ponte Preta nesta temporada, ele pode ser negociado, né? Ele tem uma multa rescisória estipulada em 40 milhões de reais para o mercado interno e 40 milhões de euros, aí cerca de 160 a 200 milhões de reais para o mercado externo. A Ponte Preta tem direito a 60% dos direitos federativos do Gé, direitos econômicos, né? E os outros 40% pertencendo a Itapirense. Claro, ainda não há nenhuma proposta oficial, mas se ela acontecer, a Ponte Preta não deverá dificultar não a saída do Gé, até porque é dinheiro entrando nos caixas da Ponte. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Valeu, Vladimir Catarino. Já vou debater o tema com o CH. Prezado Batista e equipe, o Guarani precisa de um jogador líder no meio de campo. Aquilo que Regis e Giovanni Augusto não foram. Como Nenê no Juventude, Éder no Criciúma, mesmo que passe do teto salarial. É a opinião do Fernando de Melo, que é sócio do Guarani. Ele está ouvindo o programa lá em São Paulo, código de área 11-1229 em São Paulo. Valeu, Fernando, um grande abraço para você. Aliás, é um tema para a gente debater. E aí, CH, esses dois times que o nosso ouvinte acabou mencionando e que, segundo ele, o Guarani não tem e deveria ter sido o Regis, mas não logrou êxito neste ano, dois times que subiram. Tanto o Nenê no Juventude foi de fato um líder, o Éder nem tanto, né? Mas até pela sua experiência no vestiário, foi um jogador extremamente importante e ajudou e muito no acesso do time do Criciúma também. Você acha que faltou isso para o time do Guarani? Você pode falar, claro, a gente está colocando sobre o Guarani, mas também na Ponte Preta, seria o Elvis esse líder, mas dentro de campo não foi tão líder assim como o torcedor esperava, CH? A liderança, ela não é só técnica, né? Faltou as duas coisas. Para o Guarani, o Regis não teve nem liderança técnica, nem liderança de experiência, de influência, de tomar conta da situação. O Regis não fez absolutamente nada. E com todo respeito, tá, gente? Nós entendemos aqui os problemas que ele passou de maneira pessoal, mas o futebol tem que seguir. Infelizmente é cruel, mas é assim que a banda toca. Eu lamento muito tudo que aconteceu, só que o Regis não justificou o esforço que o Guarani fez para mantê-lo. Não justificou. Faltou um cara ali para comandar esse meio-campo, comandar o time, não só o meio-campo. E na Ponte, diferente do que foi no Campeonato Paulista da Série 2, onde o Elvis comandou o time, no Campeonato Brasileiro, por uma série de fatores também,
o Elvis sumiu, apareceu nos últimos jogos. Se é coincidência ou não, depois que acertaram premiação ou não, ou salário ou não, no final ele assumiu a responsabilidade que dele se esperava. Agora é muito pouco, né? Dos dois casos, os dois times, faltou um jogador como o Nenê, faltou um jogador como o Giovanni Augusto, como o Éder, faltou para os dois times, mas não é só essa figura. Os dois times apresentaram outros problemas também. É isso aí, olha, mais participações aqui. Essa diretoria do Guarani só pode estar de brincadeira em dar aumento para ficar com esse Lucão. Não basta manter loser. Inacreditável é o Edson. A opinião do nosso querido amigo ouvinte aqui, o Edson. O Lucão, de fato, né, CH, ele ficou com aquele recorte da fase final, da parte final do Campeonato Paulista. Paulista não, jogou no Paulistão também. Mas do Campeonato Brasileiro da Série B, né, onde ele acabou, de fato, indo muito mal. A partida do Lucão contra o ABC foi uma partida terrível. Mas assim, a gente fazendo uma análise da totalidade do Lucão com a camisa do Guarani na Série B, eu considero que foi uma boa participação. Não vejo o Lucão tão grosso assim como muita gente coloca, que foi o grande responsável pela defesa do Guarani nos últimos jogos. Beleza, ele falhou, falhas individuais, falhas lamentáveis, mas num todo, analisando todos os jogos, analisando todo o campeonato, eu não vejo que o Lucão foi tão mal assim. Gostaria da opinião do amigo em relação a isso, sobre o que disse o nosso amigo aqui, dizendo, o ouvinte, de que para ele não teria cabimento o Guarani dar aumento e permanecer com o Lucão. Você ficaria com o Lucão, CH? Bom, são duas coisas diferentes. Aliás, são duas respostas para uma pergunta. Não é? Primeiro, que não tem cabimento dar aumento. Isso é fato. O ouvinte tem toda a razão. Agora, ficar com o jogador ou não, isso é uma coisa do Guarani. Eu estou muito à vontade para falar disso, porque o trabalho do Lucão e do Valber nunca me agradou, apesar de reconhecer que em alguns momentos eles foram bem. Como não tem tanto jogador assim no mercado à disposição, tem mais zagueiros, por exemplo, do que laterais à disposição do mercado. Tem mais zagueiros do que meias, por exemplo, para contratar. Tem mais zagueiros no mercado do que atacantes, por exemplo. Eu não ficaria com o Lucão. Aliás, eu não teria nem contratado. Agora, o campeonato dele não foi desastroso, é que pontualmente em algumas partidas, graças a erros individuais, ele comprometeu. Isso marca muito o jogador. Às vezes até cruel. Ele não é um mau profissional. Não é isso que eu estou dizendo. É uma questão assim de gosto, de confiança, de observar algumas coisas boas e ruins. Eu, infelizmente, no Lucão e no Valber, eu vejo mais coisas negativas do que positivas. Não está errado ficar com o Lucão, absolutamente. Agora, está errado ficar com o Lucão e dar aumento. Aí, na minha modesta opinião, não vale o custo-benefício. Agora, não há nenhum problema tê-lo entre os 4 zagueiros que o Guarani precisa ter. Ele é um jogador que dá para ser utilizado em várias partidas na temporada, não há dúvida. Não seria meu titular, mas para estar no bolo dos 4 zagueiros aí, de um pouco mais de experiência, com certeza ele pode estar. Mas, repito, ficar com o jogador e ainda dar aumento, não, eu não concordo. O Lucão fez 50 jogos com a camisa do Guarani, entre Série B e Campeonato Paulista. Foram 36 e 38 rodadas. Ele esteve em campo em 36 rodadas da Série B. E no Campeonato Paulista foram 14 jogos, totalizando 50 jogos. 19 vitórias, 13 empates e 18 derrotas. E em todas as partidas ele foi titular, destas 50 que eu acabei citando, em todas. No Campeonato Paulista ele foi substituído na reta final no jogo contra o Botafogo, aos 42 minutos do segundo tempo. No Campeonato Brasileiro da Série B, ele foi titular em todas as partidas e contra o Botafogo ele foi expulso, né? Foi aquilo que eu disse em relação à parte final do campeonato, onde realmente a gente fizeram o recorte da parte final do Lucão na Série B, foi muito mal contra o ABC, essa expulsão contra o time do Botafogo aos 34 minutos do segundo tempo no Brinco, que naquele momento praticamente sacramentou a permanência do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor tem que ter em mente algo importante, né? É muito pessoal, é de confiança do comandante também, e também das pessoas que dirigem o Guarani ou qualquer que seja o clube.
Não dá para remontar um time na totalidade de um campeonato para outro. Fica muito caro. Então, alguns jogadores que tiveram uma participação pelo menos razoável, é prudente e inteligente mantê-los no time, se for possível, desde que caiba dentro do orçamento do clube. É verdade que o Lucão fez... Eu critiquei ele em várias partidas. E já disse aqui na abertura do meu comentário, não é um jogador que me agrada. Agora, se for para buscar no mercado algo duvidoso, fica com o Lucão, que esse você já conhece, as qualidades e os defeitos. Mas isso é uma coisa muito particular do comandante do clube, não é? A gente não tem a miúde, o que envolve o dia a dia do treinamento. O Lucão, em muitas partidas, foi até capitão do time. Então ele deve, dentro do clube, ser uma espécie de líder também. Tudo isso tem peso. Estou defendendo ninguém aqui não, tá, gente? Por isso que eu fiz questão de realizar uma introdução, né, no meu comentário. Dizer exatamente como é o conceito técnico a respeito do Lucão. Agora, ele é um profissional sério, não é? Então, eu tenho muito respeito pelo Lucão. Agora, isso é uma coisa do treinador. Agora, que tipo de time, onde o Guarani quer chegar no Campeonato Paulista? O Guarani está montando o time para ir à Série A do Campeonato Brasileiro? Tudo isso a gente ainda não tem resposta. A gente vai brevemente saber, porque acontecerão algumas entrevistas com os comandantes e aos poucos você vai tirando informação para saber qual é o tamanho do time que o Guarani terá na próxima temporada. Ainda não dá para saber, porque o Guarani trabalha firmemente para construir essa espinha dorsal, para não precisar contratar 20, 25 jogadores. Segundo o Juliano, que é o novo homem forte do futebol, o Guarani deve contratar de 10 a 12 jogadores para o próximo campeonato. Então, só nos resta aguardar. É isso, estamos debatendo alguns assuntos colocados pelos ouvintes da Bandeirantes, porque esse é o propósito, o objetivo do programa, é o esporte em debate. E temos o Fala Galera, os temas sugeridos pela nossa produção, mais uma vez, através do 971021493, você participa conosco, mensagens de áudio, mensagens de texto e também através do YouTube. Se você, torcedor da Ponte, pudesse escolher um jogador do Guarani, quem você contrataria? E a mesma pergunta para Bugrinos. Se você, torcedor do Guarani, pudesse escolher um jogador da Ponte, quem você contrataria? Aqui através do YouTube, Luiz Fernando. Não tem jogadores do Guarani que sirvam para a Ponte. O Guarani chegou onde chegou, por sorte, em alguns gols fantasmas. Tá bom, é a opinião do nosso ouvinte. Tem mais uma mensagem aqui. Boa tarde, Bolis e equipe. Faço minhas as palavras de uma entrevista dada pelo Eduardo Batista certa vez. O futebol de Campinas parou no início dos anos 90. Assim, não acho viável um jogador da Ponte ir jogar no Guarani e vice-versa. Ambas as equipes são fracas e insistir com os mesmos jogadores, a meu ver, seria um erro. Anotem, tanto no Paulista quanto no Brasileirão, ambas as equipes vão se limitar apenas em participar, sem maiores aspirações. Montam times abaixo da crítica e, assim sendo, vão continuar colhendo os mesmos resultados, campeonatos após campeonatos. É a opinião do Wagner, do bairro Vila Régio, em Campinas. Temos uma mensagem de áudio, coloca a mensagem no ar para a gente debater. Boris, oi. Pergunta pro Cegá se ele ficaria com o Loser no Guarani. Agora, ficar com o Lucão tá de brincadeira. Um homem pedindo aumento ainda. E o Loser, 8 partidas, não ganhou nenhuma. Pífia, sério candidato a cair no Paulista, hein? Sério candidato. Orlando aqui de Cambuí. Valeu, Orlando, um abraço pra você, Orlando do Cambuí. Mandou a pergunta pra você, responde pra ele aí, ô CH. Eu gosto do trabalho do Loser. Agora, o Guarani tem dinheiro para contratar um treinador acima dele? Essa pergunta eu não tenho resposta. Eu não acho ele um estrategista, eu acho ele um bom treinador. Depende tudo, tem que caber no bolso do time, da estrutura e do planejamento financeiro. Ele já conhece o grupo, muitos jogadores que estavam ficarão para o Paulista e para o Brasileiro do ano que vem. Você vai arriscar um novo treinador no mesmo patamar? Eu não arriscaria. Eu estou fazendo campanha pró-Loser aqui não. Agora, quem que tem no mercado? Tem. Então, isso é uma decisão do Guarani. Eu não acho que o Loser fez um trabalho ruim no Campeonato Brasileiro. Longe de ter feito um trabalho muito bom. Um trabalho razoável.
Agora depende do que o Guarani vai querer subir o ano que vem, mas vai ter dinheiro, vai ter investimento para poder subir? Então não adianta ficar falar até papagaio fala. Eu quero subir, as nossas intenções, tem que ter investimento. Então depende de uma série de... Eu não tenho todas as informações para afirmar. Diante da realidade que está sendo colocada, o Guarani paga 900 e poucos mil reais por mês de recuperação judicial. É muito dinheiro. É metade de um orçamento aí de um time para se manter na Série B. Como é que vai fazer? Vai deixar de pagar a recuperação judicial para os credores solicitarem falência do Guarani? Ou você vai fazer um trabalho equilibrado, tentando encontrar um caminho diferente, o investidor virar SAF ou não, mas um caminho que traga mais investidores ou dinheiro para o clube e manter o pezinho no chão, vivo, com saúde vivo? É uma pergunta, para mim é muito fácil de responder. Eu sou simplesmente 100% a favor de gastar aquilo que se pode pagar. Simples assim. Não tem dinheiro, vai montar um time modesto. O que vale é a estruturação que o time está passando. O clube está passando por O Guarani está tomando um remédio muito amargo, mas necessário. A torcida não entende e não tem que entender nada. Eu estou dizendo, a pergunta foi direcionada para mim e eu vou responder. O clube precisa se manter saudável, responsável, se quiser imaginar algo diferente no futuro. Agora, SAF não significa resolver os problemas. Veja o que está acontecendo na Série A. O Bahia pode ir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bahia, que foi um dos times que mais gastou para montar a estrutura, que é do Grupo City, na Série A, e está indo para a Série B. Goiás, a mesma coisa. Coritiba, América Mineiro. Então a SAF não é a solução de todos os problemas. Agora, você não pode ignorar os credores que batem a porta. O que o Guarani fez? Equacionou tudo, pediu uma recuperação judicial e está organizado em termos de saldar o que deve. O que está para trás, o Guarani se organizou. Essa foi a maneira. Agora, é a ideal? Claro que não, mas é a possível. Eu lamento falar tudo isso, mas essa é a realidade. O ouvinte acabou de mandar mensagem aí. Não, passa campeonato e campeonato e os times de Campinas montam times apenas para participar. É verdade. É verdade. Aliás, para participar não, para sobreviver. Os times de Campinas hoje, eles sobrevivem. Por quê? O futebol está caminhando já. Tudo bem, aqui no Brasil demoram muito as coisas para acontecer. Mas os times estão tentando continuar vivos. Tentando. Veja o que aconteceu com o meu Paulista da minha Jundiaí. Tá vivo lá porque tem uma meia dúzia de teimoso lá, porque perdeu o sentido. Não tem divisão no Campeonato Paulista para disputar um time que foi campeão da Copa do Brasil. Gente, o negócio é muito sério. Acabou a época, contrata, depois vê como paga. Isso acabou. Não existe mais. Os meios de quem tem para receber, hoje está em cima da mesa. Você não pagou conta, é Transferban. Você não fez isso, é justiça, é fiscal na tua porta. Como é que você sobrevive tocando futebol todo dia, sem conseguir planejar, por exemplo, para pagar o mês que vem a conta de água e de energia? Então, gente, o futebol está passando por uma grande transformação. Ainda bem que o futebol está se transformando no Brasil e aqueles diletantes, aqueles aventureiros, os irresponsáveis que tomaram conta do futebol brasileiro por muito tempo, graças a Deus eles estão ficando de escanteio. E vindo para o futebol, mesmo que ainda engatinhando, profissionais da área, profissionais da iniciativa privada, gente que sabe tocar empresa, aos poucos. Vai demorar ainda, mas pelo menos a gente começou nesse sentido. E eu torço para que os times de Campinas encontrem um caminho de racionalidade, de responsabilidade, para que eles continuem existindo.
Aliás, o CH, você falou sobre a questão dos R$800 mil que o Guarani tem que pagar mensalmente. O Moisés Silvestre até pergunta isso, né? De onde o CH tirou essa informação que o Guarani paga esse valor? É aquela questão da recuperação judicial lá no início do ano, em março, né? Datada de março, onde a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial do Guarani. É esse processo, né, CH? Exatamente, Boris. Muito bem. Bom, é o seguinte, então tá respondido aí por Moisés. Boa tarde a todos. Com a ida do goleiro Tadeu para o Fortaleza, aumenta a chance do Kaique França jogar no Goiás. É o Wilson Rocha. Ô Wilson, o nome do Kaique França está sendo especulado em vários times. No Paysandu, no próprio Goiás. Só que assim, ele tem contrato com a Ponte, né? Ele ainda tem contrato com a Ponte Preta, mas evidentemente que é um período de sondagens, um período onde os nomes estão sendo cogitados neste ou naquele time. Mas de fato isso aconteceu. Tadeu foi para o Fortaleza, o Fernando Miguel já não fica mais no time do Fortaleza e, consequentemente, o Goiás vai atrás de um outro jogador. Kaique França seria um nome? Vamos aguardar. Bom, é o seguinte, tem mais uma aqui do Valdeci Vitor, Bugrino do Jardim Aeroporto. Eu gostei muito do Gé, mas antes do segundo turno eu contrataria ele. Forte abraço. Ah, tá, ele gostou muito do Gé, mas antes do segundo turno eu contrataria ele. Forte abraço a todos. E a torcida do Guarani, vamos parar de ficar secando o nosso patrimônio. Infelizmente, é o que temos e teremos pro ano que vem. Sem fermento, o bolo fica murcho, mas dá pra comer. Bora, vida! Valeu, o Valdeci Vitor. Um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Antes, temos mais duas aqui, ó. Nenhum jogador da Ponte serve para o Guarani, porque são todos de nível Série A2 e Série C. Abraços. É o Tony no cartório. Valeu, Tony. Um abraço para você. Bolis, boa tarde. Lucão, Alan Santos e Valber. É sinal de tragédia. E outra, esse Titi também é outro fraco. Se manter esses pé de ratos na zaga, vai passar perrengue no Paulistão. É a opinião do Zé Cartos. Jardim das Bandeiras. Valeu, um grande abraço aí a todos que estão participando conosco. Mais uma mensagem de áudio, coloca mais uma mensagem de áudio no ar, por gentileza. Boa tarde, Bolis, boa tarde, equipe da Band. Opa. Abraço a todos vocês, Silvio Sumaré. Quem eu traria da Ponte pro Guarani? Difícil, hein? Eu acho que eu ia trazer o Filipinho, no CH disse mesmo, faltou pro Guarani. E da Ponte... E do Guarani pra Ponte, eu mandaria o Matheus Bueno, que a Ponte não teve muito meio campo. Seria legal também se vocês montassem uma seleção de Campinas, né? Da Ponte e do Guarani, os melhores de 2024, só pra ver como fica. Abraço. Boa, uma boa aí. Vamos, nos próximos programas, vamos fazer esta escolha, esta seleção aí dos jogadores, os melhores jogadores da temporada, tanto de Guarani quanto de Ponte Preta. Você segue participando conosco, 17 horas mais 43 minutos em Campinas. Faltou um comentário do CH? Pois não, CH, quer acrescentar? Fica à vontade. Porque tem muita gente lamentando essa coisa toda e a gente tem que dizer da realidade dos times de Campinas, mas isso não é exclusividade do futebol de Campinas, não. Tá todo mundo com o pires na mão, com algumas exceções. Santos com um problema gravíssimo financeiro. Só não tem problema financeiro o Palmeiras, o São Paulo que está se acertando, o Corinthians tem problema financeiro e o Bragantino. O restante, todos têm problema. Todos não têm orçamento para sair pelo ladrão. Água Santa lá, que a gente sabe como é que funciona, também acho que é outro time que não passa aperto financeiro, não é? Mesmo porque é um time mais novo, não tem problemas do passado, não é? Então, o torcedor não deve ficar pessimista, não é? Vamos esperar os times montarem os seus devidos esquadrões, entre aspas, para ver o que vai acontecer. Não adianta ficar sofrendo por antecipação. A gente está preocupado. No caso da Ponte, por exemplo, o próprio presidente disse que o orçamento do ano que vem vai ser ainda mais apertado. A gente sabe, por exemplo, que houve antecipação de verba do Campeonato Paulista, não do Brasileiro. O Brasileiro está lá em Terona, do Guarani e da Ponte. O Guarani também antecipou, mas uma pequena parte. Então a gente vai ter que esperar o que vai acontecer. Mesmo porque a principal indefinição do futebol de Campinas é quais jogadores do atual campeonato, que acabou de terminar, ficarão. E quantos jogadores os times vão precisar ir ao mercado para contratar.
Então isso tem que esperar, tem que aguardar. Não é muito cedo ainda. Isso vai começar a ter um caminho, um direcionamento, uma luz a partir do dia 15 desse mês. 15, 20 de dezembro, porque os times devem começar a trabalhar na semana entre Natal e o Ano Novo. Boris. Beleza, bom, a Ponte Preta tem que manter o Gé, o Eliel ninguém merece, não passou de uma promessa fraquíssimo e tem quem aí defenda a sua escalação, é o JL Furlan. Valeu, um abraço para você participando e interagindo conosco. Temos mais uma mensagem de áudio, aqui na Bandeirantes. Boa tarde, pessoal da Band. Opa. Eu gostaria de saber uma informação. Tenho tentado sintonizar no rádio do carro a Rádio Bandeirantes no 1170 e não tenho conseguido. Vocês mudaram a frequência? Aconteceu alguma coisa que vocês não estão no ar? Se vocês puderem me responder via Zap, eu agradeço. Forte abraço. Valeu, muito obrigado. É o Edson Salles que mandou a mensagem. O Edson, é o seguinte, o AM 1170 foi desligado. Foi desligado o AM 1170. Então, você ouve a Rádio Bandeirantes através do FM, faixa estendida, 85.7, através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens da nossa equipe e também através do aplicativo Band Rádios, tá bom? Então, esclarecido isso para você. Bom, você segue participando e interagindo conosco, temos muitos assuntos, hein? O Vladimir Catarino falou sobre a Ponte Preta, assuntos importantes em relação a Macaca, Gé. Pode ser aí jogador para fazer caixa, Fábio Sanches fica ou não fica, Kaique França fica ou não fica, Elvis vai ter a sua renovação de contrato, Pablo Diego, no Guarani as últimas também do Bugrão. Você vai receber convidados em casa para a sua confraternização de final de ano? Está pensando no espaço que tem e o que vai servir? Não fique com esta dificuldade. Transfira a sua reunião para o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Aproveite o espaço agradável, o ambiente climatizado, atendimento de qualidade e a variedade de pratos para se deliciar. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas, doces e também pizza de sorvete, a preferida. Pratos à la carte com variedade de carnes, frango, peixe, variações de porções ou variadas porções de frios, porções na chapa, saladas, cervejas geladíssimas, chopes, vinhos, drinks, coquetéis especiais, além de grande variedade de sucos e muito mais. Fique à vontade, seja muito bem recebido no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Agende pelo WhatsApp 19 97410 6068. Fale com o João Dias. Sabe por que João Dias? Porque ele está lá todos os dias e ganhe descontos um desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788. Bandeirantes. 17h59, um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Que o novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo! Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Eu creio em mim mesmo, creio nos que trabalham comigo, creio nos meus amigos e creio na minha família. Creio que Deus me emprestará tudo o que necessito para triunfar, contanto que eu me esforce para alcançar com meios lícitos e honestos. Creio nas orações e nunca fecharei meus olhos para dormir sem pedir antes a devida orientação, a fim de ser paciente com os outros e tolerante com os que não acreditam no que eu acredito. Creio que o triunfo é resultado de esforço inteligente, que não depende da sorte, da magia de amigos, companheiros duvidosos ou de meu chefe. Creio que tirarei da vida exatamente o que nela colocar. Serei cauteloso quando tratar os outros como quero que eles sejam comigo. Não caluniarei aqueles que não gosto. Não diminuirei meu trabalho por ver que os outros o fazem. Prestarei o melhor serviço de que sou capaz porque jurei a mim mesmo triunfar na vida. E sei que o triunfo é sempre resultado do esforço consciente e eficaz. Finalmente perdoarei os que me ofendem, porque compreendo que às vezes ofendo os outros e necessito de perdão. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel.
Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolles. Estamos de volta aqui pela Rádio Bandeirantes, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e evidentemente pelos aplicativos. Siga participando, interagindo conosco. Fala, galera, através do 971021493. Se você, torcedor do Guarani, pudesse escolher um jogador do Guarani ou da Ponte Preta, se você, torcedor da Ponte Preta, pudesse escolher um jogador do Guarani, quem você contrataria? E se você, torcedor do Guarani, pudesse escolher um jogador da Ponte Preta, quem você contrataria? 971021493. Participe, interaja conosco, vamos juntos até às 19h30, porque na sequência tem a abertura do Concentração 9h30, a bola rola, Cruzeiro e Palmeiras. É a última transmissão esportiva da Rádio Bandeirantes em 2023 com o nosso comandante Carlos Batista aqui no ar da Bandeirantes, com os comentários do Gleger, do Tigrão e reportagens do Vladimir Catarino. Edu Pinheiro estará no plantão e, evidentemente, trazendo tudo para você dentro do Concentração. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores da Nova Light, você conquista iluminação profissional brasileira certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores da Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escalhe a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura muito mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave. Altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse a novalight.com.br. Bandeirantes. Estamos de volta aqui com o CH nos comentários. Bom, CH, no bloco anterior, nós ouvimos as últimas informações da Macaca no boletim do Vladimir Catarino e agora vamos debater. O primeiro assunto é Gé. O Gé tem 37 jogos disputados na temporada, marcou 13 gols, sendo 10 na Série 2 do Campeonato Paulista. A Ponte Preta tem direito a 60% dos direitos econômicos do jogador. A parte restante pertence a Itapirense. A multa rescisória é de 40 milhões de reais para o mercado interno e 40 milhões de euros para o exterior. A Ponte pode usar a venda do jogador para fazer caixa e montar o time para o Campeonato Paulista. Como é que você vê, CH, a situação do Gé? Você acredita que ele pode, de fato, ser negociado
em função do que ele apresentou, principalmente no Campeonato Paulista da Série 2, desperta o interesse de outros times para que a Ponte possa fazer caixa? Pela posição e característica, sim. É um jogador que tem mercado. Pela idade, pela característica, não pelo comportamento. Apesar dele ter melhorado nas últimas partidas nas mãos do Brigatti, ele parece que tomou um pouco mais de juízo, não é? Mas ele ainda é um jogador em formação, em todos os aspectos, emocional, tecnicamente, mas ele tem muito valor. E é um ativo da Ponte. A Ponte, pelo jeitão, né? Pelo jeitão, eu não tenho nenhuma informação, tá? Eu tenho que o portal carlosbatista.com.br acabou publicando no dia de hoje. Então, ele é uma moeda de troca, a Ponte precisa de dinheiro e eu não vou ficar surpreso se a Ponte for ao mercado tentar fazer qualquer tipo de negociação. Agora, receber a multa rescisória na totalidade eu acho pouco provável, mas pode acontecer, dependendo para onde o jogador vai, se é que vai, né? Nós estamos aqui só especulando. Eu não tenho nenhuma informação que ele vai sair, mas é uma realidade. Pela posição e pela característica, ele tem mercado. E, de repente, a Ponte encontra um interessado e vai, com certeza, fazer dinheiro na possibilidade de negociação do Gélio. Ainda com relação à Ponte Preta, inclusive esta matéria de destaque do portal Carlos Batista, de que foi apenas uma especulação. Foi assim que os representantes do zagueiro Fábio Sanches, em contato com o portal Carlos Batista, responderam sobre um suposto interesse do Guarani no zagueiro da Ponte Preta. No né? Porque o contrato terminou no último dia 30. Você acha realmente, CH, que foi só uma especulação ou aquela velha história? O assunto vazou e, consequentemente, não pegou bem para a torcida do qual ele está vestindo a camisa, hein, CH? Bom, a informação que eu tenho, e eu vou trabalhar em cima disso, que a Ponte ainda está conversando com ele. E esse interesse, você sabe como é que é o mercado do futebol. Não sei se é o caso, tá? Mas está cheio de empresário que fica jogando só fumaça no mercado para, entre aspas, valorizar o passe do jogador. Então, eu vou trabalhar com a informação que eu tenho. A Ponte ainda não desistiu de continuar com o Fábio. E o Fábio, segundo o seu procurador, também não desistiu da possibilidade de ficar na Ponte. Estão conversando. Então, eu prefiro aguardar. Essa possibilidade, eu tentei checar e também não tive nenhum tipo de confirmação. Portanto, pelo menos para mim, é especulatório até agora. Pode até ser confirmado, e não tem nenhum problema, viu? Sair da Ponte, jogar no Guarani, sair da Ponte, jogar no Anapolina, sair da Ponte, jogar no 15 de Piracicaba, não tem nenhum problema. Nenhum problema. O atleta é profissional. Se a Ponte não tem condição de ficar com o jogador, ele pode ir para onde ele bem entender. Mas, por enquanto, a informação que eu tenho é que a negociação continua para a possibilidade do Fábio continuar na Ponte. Aliás, você falou sobre o 15, eu disse isso, trouxe a informação na abertura do programa que Samuel Andrade não permanece na Ponte, inclusive já está integrado ao elenco do Inhoquim, que vai disputar a Série 2. E para fechar, CH, faltou a gente falar sobre o Gabriel Santiago, né? Existia até uma expectativa, ele foi colocado no time pelo Pintado, teve um jogo que ele realizou no estádio Moisés Lucarelli, mas de fato depois não teve uma sequência, né? E a Ponte acabou não renovando o vínculo de contrato com o jogador, então, portanto, ele não permanece mais, não teve o seu contrato, ele teve, na verdade, o contrato encerrado no último dia 3, a Ponte tinha prioridade para a renovação automática, mas não acionou o gatilho de compra dos direitos. Ele estreou contra o Ituano, foi esse o jogo, contra o Ituano como titular, e depois jogou contra o Novo Horizontino também, perdeu uma chance incrível no primeiro tempo, aliás, a bola bateu na trave, o jogo estava 0-0 ainda, mas nas duas partidas ele não conseguiu se firmar e perdeu espaço no time titular nos jogos finais da Série B. Como é que você avalia aí a saída do Gabriel Santiago, CH? Eu não ficaria com ele também, não. Ele teve oportunidade e não vingou. Ele não me chamou a atenção, ele tem até alguma qualidade em termos de toque de bola, de arrastar a bola. Ele não é um jogador qualquer, não é isso que eu estou dizendo, mas longe de ser um jogador que você possa acreditar
que ele possa ser um possível titular. Um jogador muito... pela posição, eu não gosto da característica dele. Ele pode até arrebentar em outro time. Eu também reconheço que o contexto da Ponte não ajudou nesse ano, atrapalhou a vida de todo mundo. Se tem alguém com uma mínima qualidade técnica, com esse elenco, com a circunstância, com tudo que aconteceu, só remou para trás, só atrapalhou. Então também deve ter atrapalhado o desempenho do jogador, como o desempenho de outros jogadores também foi atrapalhado. Mas se você tem que tomar uma decisão para ficar ou não ficar, eu não ficaria, Boris. É isso aí, olha, eu falo sempre em nome de Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente, surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! Como é que é, Tigrão? Chimichurri! Mais uma vez. Chimichurri! A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Então acesse para saber mais aromadeservas.com.br. Rádio Bandeirantes. Seguindo com a participação aqui da galera, o Edivalmir sempre participando conosco. CH, concordo com a maior bobeira esse assunto. CH, concordo, a maior bobeira esse assunto em Campinas. Em Pernambuco, um jogador indo para o Guarani, da Ponte para o Guarani e vice-versa. Em Pernambuco, o jogador sai do Sport, vai para o Náutico, depois vai para o Lombriga Colorida e tudo bem, se referindo ao Santa Cruz. Valeu, Edivalmir, um abraço para você. Grande abraço aí pela sua participação aqui conosco. Bolis, boa noite. Agora eu desligo o rádio para não ouvir tanta propaganda. O interruptor do meu rádio está desgastando de tanto desligar e ligar. Por favor, ajude a diminuir propagandas, ok? Obrigado, é o Ângelo. Ô, Ângelo, não tem como. A rádio vive de propaganda. E, aliás, são empresas que acreditam na credibilidade, acreditam no bom trabalho, aliás, no ótimo trabalho de uma equipe muito premiada, né, no cenário do rádio esportivo do Brasil. Tanto é que recentemente nós estávamos na ACESP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, ao lado do nosso comandante Carlos Batista, e na ocasião o Batista acabou recebendo um troféu e entrando para o hall dos notáveis. Hall dos notáveis, o que significa isso? Só membros da imprensa, equipe esportiva, seja narrador, comentarista ou repórter, que ganhou mais de 10 vezes no troféu ACESP, que é a Associação, repito, dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Então não tem como, hoje o rádio, e no passado também será assim no futuro, sem a propaganda. A propaganda é extremamente importante para você tocar a rádio, né? Sem propaganda, a rádio evidentemente vai fechar. E todo aquele trabalho que a gente faz diariamente com programas esportivos na hora do almoço, à tarde, na TV, depende da propaganda. E felizmente a Rádio Bandeirantes tem uma lista de parceiros comerciais que acreditam, acima de tudo, na idoneidade, na transparência, na credibilidade da nossa equipe. Então, Ângelo, permaneça ouvindo a Rádio Bandeirantes, tá bom? Ele que é da Vila João Jorge, em Campinas, bugrino para sempre. É verdade. É isso, CH? Eu aprendi nesses mais de 30 anos que eu estou falando em rádio, e eu já trabalhei em algumas grandes emissoras, outras pequenas. Faz tempo que eu comecei. O Leandro Bolis não era nem vivo. Não. Não respirava ainda, não tinha sido inventado como eu comecei a realizar o meu trabalho em rádio. Uma coisa o rádio e a vida me ensinou, Bolis. É o seguinte... Não tenha dúvida alguma. É o seguinte... Trabalho bem feito e rádio boa e trabalho consistente, se não tiver muita propaganda... Se não tiver muita propaganda, desconfie. Porque o trabalho não é bom. Então, se tem muita propaganda aqui, é que a credibilidade é muito grande, graças a Deus. E a gente
a gente agradece sempre a nossa linha de patrocinadores. Graças a Deus, eu estou aqui na Rádio Bandeirantes há mais de 15 anos, já perdi até a conta. O Edu fala que é 17, eu não sei se é 17, se é 16, mas sempre teve muito patrocínio, graças a Deus. E é justamente pela competência do time comercial da Rádio Bandeirantes e pela competência do time. Eu não estou jogando, confesso, em cima da minha própria cabeça, não. É porque é fato, é só olhar os números de audiência. Então, quanto mais audiência, graças a você, nosso cliente, nosso ouvinte, mais credibilidade, maior o número de anunciantes. Por isso que o programa da tarde tem 2h30, não é? Para dar tempo de falar tudo que tem que falar e colocar todos os nossos parceiros no ar. É ou não é, Boris? Ah, não tenha dúvida alguma. Olha, assina embaixo o comentário do CH sobre o Guarani. Vamos ter que ter paciência com essa reestruturação financeira. Se hoje podemos pagar jogadores do segundo escalão, vamos cobrar os melhores nesse nível e não sonhar com os tops, pelo menos nesse momento. É a opinião do Fernando de Campinas. Temos mensagens de áudio através do 97102-1493. Aqui é Everson Maciel de Ribeirão Preto. Opa. Eu sempre ouço o programa aí. Obrigado. Rapaz, eu ouço esse pessoal aí reclamando de Campinas, reclamando dos times de Campinas. Vocês não têm noção do que são os times de Ribeirão Preto. Comercial de Botafogo, acabou. Pelo amor de Deus, com todo respeito, eu entendo o torcedor, mas tá chorando de barriga cheia, sabe? Os times de Ribeirão estão numa fase muito pior. Um abraço. Outro, muito obrigado para você, ouvindo a Rádio Bandeirantes, o Esporte em Debate em 85.3. O Comercial vai disputar a Série 2, a equipe comandada pelo Luiz Carlos Martins, o Bafo, e o Botafogo vai disputar a Série 1 do Campeonato Paulista. Aliás, o Botafogo tem um novo treinador, né? Tem mais um estrangeiro na área. Já eu trago aqui o nome, deixa eu achar o nome do treinador, o novo treinador do time do Botafogo. Ele é português, Paulo Gomes, né? Deixa eu ver se é Paulo Gomes. Paulo Gomes, é ele mesmo, ó. Paulo Gomes, português, novo treinador do time do Botafogo. E ele terá como auxiliar Alexandre Faganello. Quem é Alexandre Faganello? Por muito tempo trabalhou com Guto Ferreira. O Alexandre Faganello não trabalha mais com o Guto Ferreira, o Gordiola. Então, portanto, será o auxiliar do Paulo Gomes no Botafogo. Mais uma. Boris, boa tarde. Opa, tudo bem? CH, aqui é o Emerson. Fala, Emerson. Agora estou em Valinhos, hein? Opa, pertinho da gente aqui. Agora estou em Valinhos. Ponte Pretano. Sim. Ô, CH, então, é o seguinte, na minha opinião, né? O Guarani já teve a fase dele de dívidas, né? Igual essa situação que a Ponte está passando hoje, mais ou menos. Tanto é que teve que vender o estádio, né? O patrimônio. Tanto é que o estádio do Brinco de Ouro não é mais do Guarani, né? Então, teve a recuperação judicial e, ao mesmo tempo, o comendador lá da Magnum ainda tem um aporte pro Guarani de, se eu não estou enganado, de 350 a 450 mil reais por mês ainda, né? Então, quer dizer, o Guarani tá, entre aspas, né, que nem vocês falam, tá com a vida em dia, né? Mas a Ponte, se for ver, não passou por nada disso, né? A Ponte Preta, até então, né? Então, por isso que tá nessa situação, devido às más gestões anteriores, né? Dívidas de presidentes anteriores, Abdala e Companhia Limitada. Então, o que falta, para minha opinião, aqui em Campinas, são dirigentes competentes e honestos que realmente vestem a camisa do clube e não visa só o seu bolso. Tá ok? Dá uma opinião aí. Muito obrigado, Boris. Um abraço. Muito obrigado pela sua participação conosco. CH, quer opinar sobre esse tema levantado pelo ouvinte? Fique à vontade. Falta gestão. É isso que falta. Falta gente de mercado financeiro, da iniciativa privada, tomar conta dos clubes. Dirigentes remunerados. Esse negócio de diletantismo, trabalhar de graça, isso não funciona mais. Não adianta. O amor ao clube não combina muitas vezes com competência. Ah, eu amo o clube. Legal, fantástico isso. Olha, eu faço tudo pelo clube. Legal, continue fazendo. Só que quem tem que tomar conta da máquina futebol, no meu entendimento, é gente de mercado. Gente que seja remunerado e cobrado. Ah, tá dando resultado, você continua. Não tá dando resultado, você manda embora e contrata outro.
Simples assim. Não pode ser mais diferente. Isso precisa acabar no futebol. Precisa acabar. Deu resultado, como é no mundo corporativo. Deu resultado, você fica. Não deu resultado, área. Muito obrigado, desocupa a cadeira e traz outro. Esse negócio de continuar com um dirigente que é apaixonado, que é isso, que é aquilo, não funciona, no meu entendimento. Respeito quem pensa diferente. É mais ou menos por aí. Agora, ele falou da ponte. O problema é que você tem lá o estádio, tudo, só que chegou numa situação, e tomara que dê tudo certo, e a gente torce para isso, porque é o nosso negócio aqui, o clube, a ponte, ficou... tem o transferban agora, para pagar do Igor Vinícius, lateral, que colocou a ponte na justiça. Se não pagar o atleta, e eu acredito que a ponte vai pagar, não pode inscrever jogador para o Campeonato Paulista, que está pronto para começar. Vai começar em janeiro aí. Aí fora os outros problemas, isso não vai parar de acontecer, infelizmente. As dívidas são de mais de 300 milhões e elas vão se sucedendo. Se não tomar um caminho diferente, eu temo pelo futuro da ponte. E também do Guarani, que tem obrigações gigantescas mensais. Parou de pagar, os credores vêm a público, entram na justiça e pedem falência do clube. Complicada a situação, gente. Muito delicada. Por isso que a gente pede a todo momento aqui, quando pode, quando tem espaço, para que os clubes tenham profissionais de mercado. Como é que o Flamengo se endireitou? Lembra como é que era o Flamengo há 10 anos? A história do Vampeta, finge que joga, eles fingem que me pagam. O Flamengo saiu de uma dívida de quase 5 bilhões para ser um time hoje de arrecadação de mais de 1 bilhão por mês. Virou o time mais rico ao lado do Palmeiras e também do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não, mas Palmeiras e Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo? Por que deu a reviravolta? Gestão. Gente de mercado que entrou lá dentro do clube e organizou a coisa. E tomou, vocês lembram como era? Não agora, depois da Libertadores, do Jorge Jesus. Um pouco antes, como é que era o dia a dia do Flamengo? Teve que tomar remédio amargo. Foi duro, a torcida ficava passando vergonha, time só modesto. E todo mundo vencendo o Flamengo. E o Flamengo não ganhava título. Mas teve que passar por um período... não é? Tomando o remédio amargo para colher o fruto agora. Esse, me parece, é o único caminho para melhorar as coisas no futuro. Vamos com mais participações do ouvinte através do 971021493. Boa tarde, senhores. Aqui é Dionísio da Vila Industrial. Dionísio. Ponte Pretano desde o nascimento. E o cenário que eu enxergo hoje em dia, nos clubes pequenos, tais como Guarani, Ponte Preta, na verdade não existe mais time, porque os clubes não têm mais os jogadores como patrimônio deles. É um bando de jogadores de aluguel que termina o tempo de uma temporada, caem fora, vão embora. E aí o que fazem os times? Vão à feira livre, catar a xepa que sobrou para tentar no próximo ano fazer um sopão daquilo que conseguiu. Assim não vai para frente. Ok? Abraço a todos. Ok. Valeu, muito obrigado. Como é que é o nome desse ouvinte? Coloca o início aí, ó, GR. Boa tarde, senhores. É Dionísio da Vila Industrial. Dionísio da Vila Industrial. Dionísio, parabéns pela sua colocação. Parabéns de verdade. A lucidez do seu comentário é algo extraordinário. Aliás, o nosso ouvinte conhece de futebol pra caramba. Parabéns, Dionísio. Veja quem... Eu vou fazer uma pergunta simples, que a gente não combinou aqui, Boles. Quem é o craque para você do Campeonato Brasileiro da Série A? O craque da Série A, rapaz. O melhor jogador, o artilheiro, qual é o destaque da Série A? Vou colocar o Hulk. Hulk? Quantos anos tem o Hulk? Acima de 30, né? E o Luiz Soares, jogou bem ou não? Luizito, 30 e poucos anos. Isso. Fala o terceiro aí. Deixa eu ver. O Hendrick chegou na parte final, mas também é o craque, é jovem. Mas são jogadores acima dos 30 anos, né? Na maioria dos casos aí, destaques, né? O Paulinho foi um destaque do Atlético Mineiro, enfim. A gente pode tirar o Paulinho, o Vitor Roque e o Hendrick como novidades aí. Tá? E o Paulinho não é tão novidade assim. Não. O que eu tô querendo dizer? O Hulk tem 37 anos. Nós viramos um cemitério de jogadores até nos maiores times, salvo uma exceção ou outra.
Olha quem o São Paulo trouxe para resolver o problema. Lucas Moura, nada contra ele, não é? James Rodrigues, ninguém quer o James Rodrigues na Europa, com todo respeito a ele. Então o que eu estou querendo dizer? Que, infelizmente, a pobreza técnica que a gente vive é um negócio muito preocupante. Veja a situação da seleção brasileira. Você consegue montar? Esquece o trabalho do Diniz, tá? Nós temos um time forte? Não temos. Nós temos um time de promessas, de jogadores que podem segurar a peteca. Podem. Não é? Veja o que aconteceu nas últimas Copas do Mundo. Vamos trazer para a nossa realidade da Série B. Veja os times que subiram. O Vitória foi campeão, não foi? Sim. Quem era o cara do meio campo do Vitória? Jogou no Guarani. Giovanni Augusto, tinha o Oswaldo também. O volante lá. O Rodrigo Andrade. Isso, Rodrigo Andrade. Era o cara do meio campo. O treinador, Léo Condé, não arrumou espaço no futebol de São Paulo. Apareceu lá, bom trabalho, legal, foi campeão. Não estou aqui denegrindo. Eu estou dizendo que, se você pegar o Criciúma, Éder, jogador experiente, final de carreira, jogou no São Paulo, foi dispensado. Nenê. Nossa, parabéns, Boris. Nenê era o líder do Juventude que subiu. Olha onde nós estamos metidos, gente. O ouvinte Dionísio foi muito bem. O que sobra para a Série B é o que os times da Série A não querem, não é? E são jogadores, aí tem um monte de jogador experiente, que não engana mais ninguém, que está solto no mercado aí, que joga até por 50 moedas aí. O Vitor Viana tem... colocou o Cano. O Cano tem 35 anos, bem lembrado. Cano. Tá aí o Cano. O Cano é o artilheiro do campeonato. Vamos ver se ele joga lá na Argentina, se ele está na seleção. É isso que eu estou dizendo, gente. Nós não estamos nessa pobreza técnica, nesse aperto com a seleção brasileira à toa, não é? Estão vendendo jogadores que deveria ser a solução, mas não financeira, a solução técnica. Você forma jogador para fazer o quê? Para alimentar o time profissional. Aqui se forma jogador para fazer dinheiro, para jogar, para levar para o exterior. Tá tudo invertido errado. Tá tudo invertido. Mas como é que vai fazer? Não sei. A fórmula que está sendo utilizada no futebol brasileiro atual não funciona. Tá muito claro. Ou não tá, Boris? Não tenho dúvida, concordo com você em relação a isso. Olha, 18h32, já o Vladimir Catarino atualizando tudo sobre o Guarani. Antes temos mais mensagens do ouvinte participando, interagindo conosco. Boa noite aí para todos. Eu vi o outro ouvinte falando aí que vocês fazem muita propaganda, mas qualquer lugar que você vá assistir um jogo na TV tem propaganda, um jornal que você vai assistir tem propaganda. Isso é normal. Eu, inclusive, se alguma marca anuncia aí com vocês da Band, eu consumo esse produto que está sendo anunciado, entendeu? Que legal. Porque a gente acompanha há muitos anos o programa de vocês, a gente tem que apoiar os parceiros aí da rádio, entendeu? Com certeza. Inclusive, vários patrocinadores aí dão até brindes que vocês sorteiam aí pros ouvintes, dão desconto. Esse companheiro aí não tá com nada. Já sobre o Guarani, eu acho que não é uma boa ideia trazer o zagueiro da Ponte, o Fábio Sanches, porque na minha opinião, nenhum jogador do elenco atual da Ponte Preta dá para ser aproveitado em algum time que deseja montar um time forte. Basta olhar a campanha que a Ponte Preta fez esse ano, que é o Rafael de Campinas. Valeu, Rafael, um grande abraço para você. Você segue participando e interagindo conosco. Chegaram os frangos crocantes da Seara, os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento, irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada da Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única de sabor. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e também na Mega Loja em Sorocaba.
São 18 horas e 34 minutos em Campinas. Você segue participando, interagindo conosco através do 97102-1493. Nós vamos ao rápido intervalo comercial e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Em dezembro, adquira seu plano de sócio campeão do Guarani Futebol Clube e aproveite os preços sem reajustes para novas adesões em 2024. Cabeceira Sul, R$20. Tobogã, R$40. Tobogã inferior, R$60. Vitalícia, R$90. Valores mensais no cartão. Você ainda tem 20% de desconto para novos dependentes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse www.sociocampeão.com.br. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Mega feirão, porcelanatos, pisos e argamassas e muito mais. Do dia 25 de novembro até dia 9 de dezembro, toda loja com descontos imperdíveis. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassas a partir de R$ 8,99. Pagamento à vista. Aerozap 19983150091. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, damos a ficha técnica. O Palmeiras, virtual campeão brasileiro. Hoje, logo mais, 20h30, Mineirão contra o Cruzeiro. Olha um detalhe, o Cruzeiro, ele foi punido pelo STJD por causa da confusão envolvendo os seus torcedores e torcedores fanáticos do Coritiba, naquele jogo na Vila Capanema em Curitiba, aquela confusão toda, invasão de campo, e o Cruzeiro já pagou os 4 jogos sem torcedores. Hoje, torcida liberada, menos as organizadas. As organizadas do Cruzeiro não podem entrar. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos. O provável Cruzeiro do Paulo Autuori com Rafael Cabral, William, Neres, Luciano Castan e Marlon, Ian Lucas Silva, Japa e Matheus Pereira, Bruno Rodrigues, Esponte e Arthur Gomes. E o provável Palmeiras do Abel Ferreira com Everton, Marcos Rocha ou Luan, Gustavo Gomes e Murilo, Mike, Zé Rafael, Richard Rios, ex-Guarani, Rafael Veiga e Piquerez ou Vanderlan, Breno Lopes e Hendrick. Quem apita, Anderson Daronco. 20h30, Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras. O Verdão conquistando o seu 12º título brasileiro. E aqui na Bandeirantes, você ficou com a ficha técnica. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Folles. Com P de Bola, P de Bandeirantes, nós estamos de volta com Esporte em Debate. Para você participar, para você interagir conosco. Olha, nesse momento em Campinas, o CEPAGRE da Unicamp registra exatamente às 18h41 desta quarta-feira, dia 6 de dezembro, 30,6 graus, tá bom? 30 graus nesse momento às 18h41. Temos no programa de hoje, para você que está chegando agora, eu trago, hein? O Fala Galera é o seguinte: se você, torcedor da Ponte Preta, pudesse escolher um jogador do Guarani, quem você contrataria? Alguns ouvintes disseram nenhum, não contrataria nenhum. Outros acabaram citando esse ou aquele jogador. E é a mesma pergunta para Bugrinos. Se você, torcedor do Guarani, pudesse escolher um jogador da Ponte Preta, quem você contrataria? 97102-1493. Renova Piscinas, uma empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. E você pode contar com os melhores profissionais do mercado prontos para construir o seu sonho com preço justo e alta qualidade. A Renova Piscinas é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como motobombas Silent, vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, além de trocadores de calor Jellyfish e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, uma referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. Ah, mas se é de reforma que você precisa, pode contar com a Renova. Equipe, mão de obra, materiais utilizados e projetos. É tudo de primeira qualidade com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira no site renovapiscinas.com.br. Você também pode ter mais informações através do celular 19 98831 3199. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Vamos lá, Tigrão, na área, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, fera da opinião. Ele chegando, trazendo a sua opinião no Fala Galera de hoje. Fala, Tiger, um grande abraço, boa tarde. Boa tarde, Boles, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Estou participando um pouco menos hoje, depois um breve hiato aí, e depois vamos até aí perto de meia-noite com Cruzeiro e Palmeiras. E o Fala Galera de hoje, como é que é o nome do quadro, Boles? O Fala Galera, né? Fala Galera. Fala tá Galera, bom. Fala Galera. Então, se você fosse torcedor do Guarani, que jogador da Ponte você gostaria de contratar? E se você fosse torcedor da Ponte, para você, torcedor da Ponte, que jogador do Guarani você gostaria de contratar? Você contrataria. Muito bem. Como é que é o nome do quadro, Boles? Fala Galera.
Então hoje eu vou deixar pra galera falar, tá bom? Mas eu quero ouvir a sua opinião. Fala, Tigrão. Não. Essa daí eu vou deixar pra galera falar, tá? E eu complemento a minha primeira participação curta, objetiva, extremamente rápida, para dizer o seguinte. Fala. É mais fácil passar uma vaca de mini saia voando aqui em cima da Bandeirantes do que o Palmeiras deixar de ser campeão daqui a pouco lá no Mineirão. Repito, uma vaca de mini saia voando e se abanando com um leque azul da cor do Cruzeiro, ou da cor de vermelho e preto da cor do Flamengo, ou de preto e branco da cor do Atlético Mineiro. É muito mais fácil a gente ver essa cena na quente noite campineira. Essa menina aí voar do que o Palmeiras deixar de ser campeão. Meu nome é Kleberson, sou bugrino. Eu contrataria o goleiro da Ponte, Kaique França, para titular. Só esse que salva. 971021493. Olha, o ouvinte no bloco anterior falou sobre a situação do Guarani, se referindo à Ponte Preta, e já tem a resposta para ele aqui de um ouvinte bugrino. Lembrando a esse torcedor que quis igualar o Guarani ao rival de Campinas, que o Guarani vendeu o estádio sim, mas vai receber um novo estádio. Vai receber um novo centro de treinamento, um novo clube e outras situações acordadas. Lembrando que o acordo foi de 10 anos e que a Magno tem apenas 2 anos para cumprir o prometido na justiça. Igualar o Guarani com o rival, nesse momento, ele me desculpe. O clube está se reestruturando e não tem transferban para pagar devido ao excelente trabalho administrativo pelo que lá estão no comando. Tá bom, é o 3331, é o Daniel Rosolém. Valeu, Daniel! Grande Daniel Rosolém, sempre participando conosco. Tá registrada a sua participação, já diria aquele narrador famoso. Vladimir Catarino vem chegando para trazer as últimas do Bugrão. Tem um boletim novo ainda, Vladimir. Chegou a tempo, aos 48 segundos, mas chegou. 18h46. Oi, Leandro Moles, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que marcou a reapresentação do elenco para o dia 26, hein? Logo após o Natal, começa o trabalho do Guarani de preparação dentro de campo para a temporada 2024. E o senhor Ricardo Moisés já disse, né? Os objetivos para o ano que vem estão bem claros. Conquistar pelo menos a classificação à segunda fase, as quartas de final do Campeonato Paulista e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro são as metas do Bugre para a próxima temporada. Reapresentação dia 26, a pré-temporada ainda não está definida com relação ao local, né? Os treinos não vão acontecer no Brinco de Ouro porque uma nova reforma no gramado vai acontecer para que tudo esteja pronto para o início do Campeonato Paulista no dia 21 de janeiro. Por isso, a pré-temporada do Guarani vai ter que ser necessariamente fora do estádio Brinco de Ouro. Enquanto essa preparação está sendo feita fora das 4 linhas, fica a dúvida com relação à permanência ou não do Regis Boles. Vai ter uma reunião com o novo superintendente, o Juliano Camargo, e também com o próprio Ricardo Moisés, para definir esse futuro aí do Regis no Guarani. Ele foi pouco aproveitado, né? Não teve o mesmo rendimento nesta passagem que está terminando neste ano. A situação é a seguinte, com relação ao contrato do Regis, há uma cláusula de renovação automática e ela pode ser ativada após o fim do empréstimo esse que termina no dia 31 de dezembro. O acordo assinado em abril na volta do Regis torna possível uma renovação automática, já que o Regis vai ficar livre do contrato com o Coxa em 2024, portanto assinando, né, tendo a possibilidade de assinar por mais um ano com o Guarani, dessa vez sendo um vínculo definitivo. A principal questão, ou o principal impeditivo para que esse acerto já tivesse acontecido é o salário do atleta, né? O Regis teve o salário com parte dele pago pela equipe do Coritiba. Então, com o fim do vínculo dele com o Coritiba, aí o Guarani teria que assumir a totalidade do salário do Regis. É uma situação complicada, financeira, mas que deverá ser resolvida para que o Regis continue vestindo a camisa do Bugre na próxima temporada. Boris, as informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. Valeu, Vlad. 26 então, hein?
Depois do Natal, 26, terça-feira, a reapresentação do elenco. Lembrando que o Campeonato Paulista da Série A1 começará no fim de semana de 20 e 21 de janeiro. A Série A2 começa mais cedo, começa no dia 17. Já vamos debater o Guarani. Alô, amantes de churrasco, vamos falar de um lugar onde sabor, qualidade e preço justo se encontram em Campinas. A Meats Beef Casa de Carnes possui uma equipe preparada para te atender e te proporcionar os seus cortes favoritos. E se você está procurando um churrasqueiro profissional para fazer do seu evento um sucesso, a Meats Beef também oferece esse serviço. Com nossos especialistas na grelha, seu churrasco será simplesmente inesquecível. Ao nos seguir no Instagram, no @MeatsBeef Casa de Carnes, você ganha um desconto especial em sua próxima visita. Então não perca esta oportunidade. Meats com M-E-T-Z Beef com B-E-E-F Casa de Carnes. Para mais informações, ligue 19 3294 7003. 3294 7003. E venha nos visitar. Fica na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Em Campinas tem Meats Beef. Carlos Henrique, o Bate Pesado, e também o Tigrão, a dupla de comentaristas da Rádio Bandeirantes. CH, você ouviu atentamente as últimas informações do Guarani na voz do Vladimir Catarino. E essa incógnita. Regis, fica, não fica? Qual a sua opinião em CH? Eu não tenho informação se vai ficar ou não. Não tenho essa informação. Agora, eu vou responder a sua pergunta. Se eu fosse consultado, nada contra o jogador que passou por problemas dramáticos nesse ano, a gente entende, mas a relação custo-benefício não compensou para o Guarani. E para ele continuar, o Guarani vai ter que gastar uma bala para ele ficar. Eu sei que no mercado você não encontra jogadores. É muito difícil você encontrar um meia. Mas não dá para arriscar. A situação não permite. O Guarani tem que acertar nesta posição na mosca, ou no olho da mosca, como gosta de falar o Batista. Então eu não arriscaria. Pelo custo-benefício, por tudo aquilo que aconteceu, eu que acreditei que ele tomaria conta do meio campo do Guarani, não aconteceu, infelizmente. Eu lamento, eu reitero o meu respeito profissional ao Regis, ao que ele passou, mas eu não continuaria com o jogador, Boris. E para você, Tigrão, em relação ao Regis vai aí se reunir com os dirigentes do Guarani para ver se ele fica ou não fica, tem essa cláusula de renovação automática. Como é que você vê essa situação do Regis, Tigrão? Com bastante pessimismo. Acho que não fica. O Regis vem de 2 temporadas, né? Uma no Coritiba, ruim, não jogou, e uma no Guarani, ruim, não jogou. A qualidade técnica do Regis é indiscutível. Um jogador que, sem dúvida nenhuma, dispensa maiores comentários e perda de tempo para se ficar discutindo a condição técnica dele. Ela é muito boa. Mas eu não sei o que aconteceu. É posicionamento, é algum problema de ordem pessoal, é problema físico, é não ter encontrado um encaixe dentro do esquema tático dos treinadores com os quais ele trabalhou. E o Regis é assim. O Regis teve uma passagem sensacional no Bahia, depois teve uma passagem apagada no Fluminense, razoável. Aí foi pro Corinthians, não aconteceu nada. Foi pro Cruzeiro, não jogou. Aí veio pro Guarani, explodiu, fez um campeonato uma temporada espetacular, tanto é que o Coritiba, que tinha subido para a Série A do Campeonato Brasileiro, para disputar agora em 2023, não mediu esforços para levá-lo, salário alto, e botou jogadores aí na permuta, no troco, Jamerson, né? O Porfírio. Bom, aliás, o Jamerson o Coritiba levou também, e e mandou para cá o Porfírio. Mas botou o Regis na ida do Jamerson, com salários pagos. Por quê? Porque lá ele não jogou. E aí todos nós comemoramos a volta do Regis. E o que aconteceu? Ele não jogou também. E antes de explodir no Guarani, e o que gerou interesse no Coritiba, o Regis não tinha jogado também no Cruzeiro.
como eu já disse aqui. Então, a instabilidade técnica do Regis, ela ameaça o Cartola, o dirigente, a instabilidade, inclusive física, a instabilidade de desempenho do Regis, que é muito bom jogador. Ela desafia o cara que vai contratar. Ela coloca ele na berlinda, que ele fala, pô, peraí, e se eu bato o martelo e acontece em 24 o que aconteceu agora na Série B de 23 com a camisa do Guarani? Eu serei esquartejado em praça pública, lá na Praça Carlos Gomes, ou ali no Largo do Pará, que é mais perto do campo do Guarani. É isso, cara. Então eu estou pessimista. Não dá para discutir a condição técnica do Regis. O que não dá é para apostar no desempenho do Regis na próxima temporada. Por isso que eu acho que ele não fica. E eu mesmo sendo fã do futebol dele, depois dessa temporada de Série B pelo Guarani, olha, eu não renovaria. Principalmente porque hoje fala-se aí a boca pequena, na miúda, que o Guarani paga vintão do Regis, salário. E os outros 180 dos 200 são pagos pelo Coritiba. E que nesse gatilho agora da renovação, o Guarani tem essa possibilidade, mas vai ter que arcar com a totalidade do salário. Vai ser 200, vai ser 100, vai ser 80, vai ser 250, isso eles estão negociando. Por isso que estão sentando para conversar. Só que o Coritiba caiu para a Série B. E agora não vai pôr mais nenhum. E isso é contratual. Então, eu acho muito pequenas as chances do Regis permanecer. Ô Tigrão, ainda em relação ao Guarani, a informação trazida pelo Vladimir Catarino de que o Louser teria pedido a contratação do zagueiro Anderson Conceição para a próxima temporada. O que é normal, o Guarani tem a concorrência de outros times, Avaí e Vila Nova, que também querem o jogador. Você se recorda do Anderson Conceição? Seria um bom reforço para o Guarani, Tigrão? Eu gosto muito. Zagueiro xerife. Eu gosto. Esse cara, ele tem uma técnica razoável e tem um senso de colocação muito bom, vigor físico extraordinário e cara de Série B. Eu gosto da indicação. Muito bem, tá aí, portanto, informações do Guarani, a opinião do CH e também do Tigrão. O CH, algo mais a acrescentar sobre o noticiário do Guarani? Fique à vontade. E sobre essa especulação do Anderson Conceição, eu também gosto do zagueiro da qualidade. Eu acho que se o Guarani estiver indo nesse sentido, acho que se der certo, nós estamos trabalhando no condicional aqui, né, na especulação ainda, é uma possibilidade, mas é um jogador que me agrada também, só isso. São 18 horas e 57 minutos em Campinas, vamos juntos até as 19 horas e 30 minutos, já tem o Na Lata, já também tem notícias que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques no programa de hoje, nesta quarta-feira, porque daqui a pouquinho, 7h30 da noite, tem Edu Pinheiro comandando concentração, 9h30 a bola rola com a narração de Carlos Batista, tem Cruzeiro e Palmeiras, jogo que tem tudo para sacramentar o 12º título do Verdão no Campeonato Brasileiro. Agora eu falo de Rocha Autopeças, 31 anos, encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e a segurança de todos. Vai viajar? Então faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes! Bom, Tigrão, só para voltar um pouquinho no assunto Ponte Preta, gostaria de ouvi-lo também em relação às notícias do dia, as notícias relacionadas à Macaca. A Ponte Preta que vive aí também essa situação da chegada de reforços, reformulação no elenco. Gabriel Santiago, Tigrão, teve o seu contrato encerrado no último dia 3. A Ponte tinha prioridade para a renovação automática, mas não acionou o gatilho de compra dos direitos. Age corretamente a Macaca nesse sentido, Tiger? Age. Ele, na primeira partida, foi bem. Veio do Náutico, não foi aproveitado. Aí a Ponte não tinha
um meia, porque o Elvis não conseguia jogar. Aí ele teve 2 ou 3 oportunidades, deixou num primeiro momento uma impressão razoável, mas depois sucumbiu, né? Junto com a parte mais significativa, numericamente falando, desse elenco da Ponte. E bastou o Elvis perder 300 gramas e se mexer um pouquinho mais em campo, que ele engoliu, né, o seu concorrente, tomou conta da posição de novo. Então eu também não renovaria, não, e já falei hoje na hora do almoço lá com o CH, no nosso programa da hora do almoço, o Nossa Área. Esse negócio de gatilho pra mim é coisa de revólver e não de contrato. Os caras inventam toda hora, né, cara? Ah, inventam. Porque é o último terço, é porque é a recomposição, é porque não sei mais o quê, e é porque agora tem o gatilho de renovação automática. Pô, fala a cláusula. Olha lá, tinha uma cláusula aí no contrato. Pô, como que tem Santos Dumont na crônica, hein, ó? Meu Deus, uns modismos, umas coisas. Tem uma terminologia que se a gente não fosse do ramo, não tivesse acompanhando todo dia, faz 6 meses que eu não vejo um jogo de futebol, tô com vontade de ver um jogo de futebol. Aí eu vou ver a transmissão, alguns colegas nossos aí, de rádio e de televisão, eu ia ficar na dúvida, cara, que esporte é aquele? Tal a invencionice na terminologia utilizada. Eu não gosto, não é essa questão de ser quadrado nem conservador, mas tem algumas coisas consagradas dentro do futebol, né? Consagradas. Então, agora vieram com o tal do gatilho aí. Acho que a Ponte fez bem de não apertar o gatilho, viu? Tá certo. Já que o gatilho tá na moda, Tigrão vai... A Ponte fez bem em não exercer. Não acionou o gatilho. Não acionar o gatilho. Aí eu risco acionar o gatilho e coloco assim... Não exerceu o direito de renovação previsto em cláusula contratual. Não fica mais bonitinho? Fica. Pô, o país já tá tão violento, cara. Agora ninguém vai meter com peça de revólver, pô. Isso é pro Adoniran Barbosa, sabe? Isso é pra noticiário popular. Tem aquele samba bonito do Adoniran Barbosa, né? Fura, seu olhar fura mais do que bala de revólver. Parece o Batista falando Roger. Roger. Quem gosta de falar Roger é JN. JN adora. Tá bom. Até chora. Vai lá, Boris, vai lá. 19-1, esse Tigrão não toma jeito. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas também você participa e interage conosco. Um abraço pro Marco Bedin, tá aqui participando e interagindo conosco. Não esqueça de deixar o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. São 19h02. Vamos a mais um rápido intervalo e já voltamos com muito mais para você. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Que o novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo! Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Muitas vezes a jornada da vida pode parecer um labirinto. Todos os caminhos te levam para uma situação onde se sinta oprimido e indefeso. Entenda que momentos difíceis fazem parte da vida. Todos passam por isso. Aprenda a lidar com o estresse emocional e procure encontrar alívios imediatos. Não é fácil, mas é possível. Você precisa controlar as emoções e fugir do conflito. Não discuta de cabeça quente. O seu ódio interno e a angústia vão piorar a situação. O ser humano é estrategista por natureza, desde quando o bebê descobre que se chorar a mamãe vai dar o alimento. Mantenha, portanto, a calma e busque estratégias para abordar o assunto. Assim você consegue permanecer mais forte, mais capacitado e preparado para enfrentar aquele momento e sair dele vitorioso. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas. Comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 em Paulínia. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florense, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br.
Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta para a parte final do Esporte em Debate. Neste momento com o CH e também com o Tigrão. Vamos debater assuntos que são notícias do dia, mas não tem nenhuma ligação com o futebol de Campinas. Vamos lá então, o CH e Tigrão, começo com você, Tigrão. Em relação aos temas que foram propostos pela nossa produção. O primeiro tema é o Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro que tem o pior ataque do Brasileirão, hoje 9h30, transmissão do Carlos Batista. O time mineiro tem 34 gols no campeonato, e o ataque da Raposa consegue ser pior do que os times rebaixados, Goiás, Coritiba e América. Lembrando que o Palmeiras só tem uma dúvida para o confronto, o Piquerez é dúvida para o jogo, caso ele não atue, joga o Vanderlan. O segundo tema é sobre o Corinthians, que o Mano Menezes já pensa em 2024 e gostaria de ter o meia Alan Patrick. O problema é que o jogador ganha aproximadamente R$1 milhão por mês. E para fechar, o último tema, o prêmio para o campeão brasileiro de 2023 será de quase R$48 milhões. O valor é bem inferior ao prêmio da Copa do Brasil, já que o São Paulo foi campeão e faturou R$92 milhões. Qual tema você escolhe, Tigrão? Ô Boles, falar aí do Palmeiras, né? É chover no molhado, né? Palmeiras já é o campeão, né? Agora, eu queria falar do Alan Patrick. Você vê, vocês estavam falando agora há pouco de algumas aberrações dentro do futebol, né? Quando eu falo aberrações, é a falta de renovação, é a venda prematura de jogadores antes mesmo que eles atinjam o ápice jogando no Brasil, antes que tenham um amadurecimento e uma aclimatação aos seus clubes reveladores, antes que se adaptem e sintam o peso da camisa da seleção brasileira jogando no Brasil, estando ainda no seu clube de origem, eles já são vendidos. E aí você vê o gênio. Vocês estavam falando aí de Série B, né? Nenê é líder no Juventude, aí você roda pra lá e roda pra cá e você vai ver sempre os mesmos. Ogum, bom zagueiro, mas passou, né? Foi líder no CRB. O Anselmo Ramon, artilheiro do CRB na competição. E a gente vai rodando aí e vê a veteranada, né? É um negócio inacreditável a quantidade de jogadores veteranos atuando e em bom nível. Mas por quê? Porque a renovação nem chega a se materializar, ela já é vendida. Já tem empresário aí assinando o jogador antes da mulher engravidar. O marido dela foi um bom jogador. E nós estamos pensando em... Aí ela comenta com o empresário, nós estamos pensando em ter um filho, vamos planejar para ter um filho. A senhora quer assinar em branco aqui? Já é nosso. Não teve nem ainda o bem bom, entendeu ou não? Não rolou nem o bem bom ainda, o molequinho que possivelmente vai ser gerado já está vendido. Por isso que não se renova. E aí você pega, nessa notícia que eu escolhi, e você vem me dizer que o Corinthians quer o Alan Patrick, mas que o problema é que o Alan Patrick ganha 1 milhão no Internacional? 1 milhão por ano? Não, por mês. Por mês? Então vou ter que lembrar do velho Eli Carlos. Me tira o tubo, Boles. 1 milhão. É isso aí. Bom, CH, e pra você, qual tema você gostaria de falar, de comentar, de debater? Temos aqui Palmeiras e Cruzeiro, Mano Menezes, que já pensa no planejamento para 2024, e também a premiação do Campeonato Brasileiro, que é uma premiação inferior à da Copa do Brasil. Eu quero falar do Palmeiras, que é o assunto de hoje, e a transmissão da Rádio Bandeirantes já com o Batista, com o Tigrão, com o Gleger e com o Vladimir Catarino. Ouça aqui na Bandeirantes, porque aqui é muito melhor. Palmeiras enfrenta o pior ataque, que é o Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro fez 34 gols, fez menos gols que os 4 times rebaixados. Veja só que absurdo, né? Então, né, o Palmeiras tem um problema aí, né? Piquerez não vai jogar o Vanderlan, mas isso não vai ser problema.
O Palmeiras está com a faca entre os dentes e não vai perder a oportunidade. Não vai perder. No meu palpite, vai ganhar o jogo dentro do Mineirão com todo o respeito. O Cruzeiro está preparando uma grande festa, a torcida do Cruzeiro comprou praticamente todos os ingressos para a despedida do time, que se salvou, graças muito ao Paulo Autuori, que é o manager, teve que assumir o time de futebol para não deixar cair, mas muito longe. É o primeiro ano do Cruzeiro de volta, a SAF está chegando lá, o Ronaldo está começando o trabalho dele lá, mas foi um ano duro para o Cruzeiro. Mas o Palmeiras é absurdamente favorito para ganhar o jogo e, consequentemente, ganhar o título. Bolis. É isso, já tem um Concentração, hein? Já Edu Pinheiro estará na área, vai comandar o Concentração, 9h30, a bola rola com a narração de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. Será a última transmissão esportiva da Rádio Bandeirantes em 2023. Começou lá naquela primeira rodada da Série A2 com Ponte Preta e Velo Clube, com o Batistão. Eu estive também naquele sábado trabalhando no jogo do Guarani contra o Santo André e vamos fechar hoje no dia 6 de dezembro a última transmissão esportiva de 2023, porque daqui a pouquinho já começa 2024 e tem muita coisa para você. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar, exatamente às 19h15. Tem mega feirão do acabamento rolando na Aeropisos, com mega ofertas esperando por você. Porcelanatos, pisos, argamassas, louças, metais, tintas e muito mais. Aproveite até o dia 9 de dezembro, sabadão, hein? Mega feirão na Aeropisos. Toda loja com descontos imperdíveis. Porcelanatos a partir de R$ 39,99 à vista. Pisos a partir de R$ 16,99 à vista. Argamassas a partir de R$ 8,99 à vista. As melhores marcas, atendimento personalizado com entrega rápida em Campinas e em toda a região. São 3 lojas para melhor atendê-lo. Na Avenida John Boy Dunlop, 8.200 no Satélite Íris. Avenida Armando Frederico Renganeschi, número 13 no Jardim Cristina. E também na Avenida das Amoreiras, 4.079 na Vila Mimosa. Acesse aeropisos.com.br ou chame no Aerozap 19 983 15 0091. 19 983 15 0091. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Bandeirantes. 971021493. A galera segue participando conosco às 19h15. Boa noite, Bolis. Oi. Boa noite, amigos da Band. Boa noite. A respeito de propaganda, né? Lógico, vocês têm que ter propaganda, senão vocês não conseguem ficar no ar, né? Eu só acho assim, vocês poderiam dar uma equacionada melhor no tempo. Por quê? De repente, vocês abriram um espaço pra gente enviar mensagens. Então, a gente, desse lado de cá, a gente manda mensagem, a gente quer escutar a nossa mensagem. Sim. Quer que vocês comentem. E às vezes, já volta do intervalo de vocês já encaixam uma propaganda. Entendeu? E aí sobra pouco tempo para as nossas mensagens, porque a gente quer interagir com vocês, porque vocês têm uma baita credibilidade e o ouvinte, nós queremos interagir com vocês, entendeu? Então vamos falar assim, vocês são os professores, né? E a gente do lado de cá somos os leigos, mas queremos interagir com vocês. Então assim, vocês estão certos, mas o lado de cá também tem que ser pensado também, entendeu? De dar uma equalizada aí para sobrar mais tempo para ouvir as nossas mensagens também, beleza? Beleza. Um forte abraço a todos aí, Feliz Natal, um próspero ano novo a todos aí, valeu! Amém, para todos nós. Fernando, Vila Padrancheta. Como que é o nome? Fernando. É o Fernandão. O Fernando, valeu, rapaz. Fernando. E é isso mesmo que a gente faz, tanto é que você, Fernando, está participando graças a essa situação que a gente faz, de interagir, essa equalização, como você citou, para que a gente possa ter o máximo de participantes possível na nossa programação. A gente faz a grade direitinho, e o programa tinha 1 hora, depois ele passou a ter 1h30, depois ele passou a ter 2 horas, e hoje ele tem 2 horas e meia. Mais meia hora da nossa área são 3 horas. 3 horas por dia, então a gente bota o máximo possível.
E hoje o Fernando interagiu. Aliás, ele deu uma bela de uma tigrada, hein, Bolis? Deu. Mas foi legal, foi bacana, uma crítica construtiva. Um abraço, Fernando. A gente brinca aqui com tigrada, porque eu falo mais que os outros, viu, Fernando? E a tua mensagem foi maior do que a dos outros também. A gente sempre orienta aqui de 20 a no máximo 40 segundos, né? Que é para poder atender um número maior de pessoas. Mas você foi muito gentil, muito simpático, muito compreensivo, elogiou o trabalho da gente, que bacana. Então quero aproveitar a oportunidade para desejar também a você, a toda a sua família, acho que é Padre Anchieta, né, que ele disse? Isso. Fernando, um ótimo Natal e um excelente 2024 a todos aí, especialmente com muita saúde. Mas para de tigrar, viu, Fernando? É isso aí. Olha, o ouvinte, o Kleberson, sugere aqui alguns nomes. Andrigo, o Guarani poderia consultar a sua situação. O Andrigo está lá na China, né? Jogando na China. O Anselmo Ramon poderia voltar. Citou aqui também o Marcelino Moreno, que atua no Coritiba, pelo menos atuou no time do Coritiba no último Campeonato Brasileiro, ou neste Campeonato Brasileiro. Vamos com mais uma participação do ouvinte conosco. Boa noite, Rádio Bandeirantes. Meu nome é Celso, Jardim Aclimação, Sumaré. Fala, Celso. Eu traria o zagueiro da Ponte. Eu traria o goleiro Fábio da Ponte. Sanches, Kaique França. Eu tentaria trazer o Davó. Tentaria manter o Bruno Mendes. Olha aí. E uma repatriação do Bruno Nazário para o Campeonato Paulista. E o desempenho, se o desempenho for ótimo, para o brasileiro da Série B. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado pela sua participação. Estava procurando aqui sobre o Matheus Davó, ele está jogando no futebol do Chipre. Está jogando lá no futebol do Chipre, o Matheus Davó, ele que pertence ao Cruzeiro, né? Foi emprestado pelo Cruzeiro para este time do Chipre. O atacante fica até o meio de 2024, mas evidentemente foi revelado pelo Guarani, quando passou pelo Guarani, de fato foi bem o Matheus Davó. Olha, só uma informação em relação ao Brigatti. O Brigatti, 61 jogos em suas passagens pela Ponte Preta, essa é a terceira passagem. Hoje, ele é o 20º treinador com mais jogos pelo clube e pode alcançar o top 15 da lista com as 12 partidas da primeira fase do Campeonato Paulista. O Brigatti poderá superar o Vanderlei Paiva, 61 jogos, Jorginho, 62, Hélio dos Anjos, 66, Estevão Soares, 68 e Eduardo Batista com 71. A lista é liderada pelo Cilinho, com 348 partidas no comando técnico da Macaca, seguido pelo Nico, com 261, Zé Duarte, 245. No século, quem lidera é o Gilson Kleina, com 232 partidas. Vamos com o Na Lata, agora são 19h22. Responde na Lata. Vamos lá então com o Na Lata, com os nossos comentaristas, eles vão responder na lata. E hoje a nossa produção caprichou, afinal de contas, o clima é de decisão no ar, então o CH e o Tigrão vão falar. Vamos lá, CH, eu começo com você. A CBF publicou nas suas redes o top 10 dos jogadores com maior número de desarmes na Série B. Primeiro é o Felipinho, 103 desarmes. O Falcão do CRB tem 95 desarmes. O Gustavo Casanotti da Chapecoense, 71 desarmes. O Arilson, que está indo para o Coritiba, mas atuou pelo Criciúma, 71 desarmes. O Vini Paulista do Juventude também está nesta lista. Tirando o Felipinho, que já é da Ponte Preta, dos 4 melhores, se você tivesse que indicar 2 para os times de Campinas, quem você indicaria? Falcão, Gustavo Casanotti. O Arilson a gente acha que pode tirar da lista, que já foi por Coritiba, mas enfim, Arilson e Vini Paulista, quem você indicaria, CH? Falcão e Vini Paulista. E para você, Tigrão? Falcão e Casanotti. Falcão e Casanotti. Beleza, tá aí a opinião dos nossos comentaristas no Na Lata. Tô esperando aqui para passar uma mensagem de áudio para nossa produção. Chegou mais uma mensagem de áudio na parte final. Vamos lá. Na Lata 2, no Esporte em Debate de hoje, que está na sua reta final. O Santos pode ser rebaixado após a rodada desta noite do Campeonato Brasileiro. Será inédito. O Peixe nunca frequentou a Série B.
Qual foi a pior campanha do Santos no Campeonato Brasileiro? Sem contar, claro, a campanha deste ano. E aí, Tigrão? Eu acho que foi em 2009. Mas 2009? Eu não tenho muita certeza, não. Acho que foi 2009. O Santos ficou na 13ª ou 12ª colocação. E para você, CH, qual a sua opinião? A sua opinião não, né? Qual é a sua resposta para esta pergunta? 2008. Olha, o CH acertou e o Tigrão bateu na trave. Entre os piores números do Santos no Brasileirão de pontos corridos com 20 times, a pior colocação de 2008, na 15ª colocação. O ano com menos vitórias também é de 2008, com apenas 11 vitórias no campeonato. E para fechar, Bahia, Vasco ou Santos, quem vai ser rebaixado? Eu até vou mudar aqui a pergunta, colocar da seguinte maneira, CH: Bahia, Vasco ou Santos? Quem vai ser adversário de Ponte e Guarani, Guarani e Ponte na Série B do próximo ano? Bahia. E para você, Tigrão? Bahia. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Quem será o campeão brasileiro, Tiger? É protocolo. A produção também tem hora que podia parar de encher o saco, pô. Que isso, Tigrão? Palmeiras. E para você, CH? Faço das palavras do Tigrão as minhas. Produção mala. Palmeiras. Eu acho que a gente vai precisar fazer aquele churrasco para soltar musculo, hein? Tô sentindo aí que a produção não tá com moral muito na casa, não. É isso aí. Valeu. Valeu, CH. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Valeu, Tigrão. Um grande abraço para você. Bom trabalho logo mais com o Batistão, com o Edu, com o Vladimir Catarino e também com o Gleger Zorzin na transmissão de Cruzeiro e Palmeiras. Obrigado. Parabéns mais uma vez pela brilhante condução do programa. Mas você não devia ficar falando que é a última. Não fica dando ideia, hein? Não fica dando ideia que você vai pegar Luiz de Queiroz mais vezes. Volta. Não, mas não tem como, Tigrão. Agora acabou de vez. Daqui a pouco tem final do Amador. É. Aí tem o jogo de despedida do Barbosinha. Se liga. Não fica dando ideia. Fala uma das últimas. Boa noite, até daqui a pouco. A última transmissão do Campeonato Brasileiro. Bom, ficou melhor assim. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você e também pro CH. Rapidinho, dá pra gente colocar mais duas participações? Vamos lá, GR. Tarde, equipe da Bandeirantes, nota 10. Opa. Que legal hoje assistir um jogo com Batista, um jogo de nível nacional, hein? Show de bola. A respeito aí do Campeonato Brasileiro, primeira competência do Palmeiras de tirar 14 pontos. E segundo, tudo correu bem para ele, porque se estivesse disputando o título Grêmio, Atlético e Palmeiras, imagina a última partida, o Botafogo jogando com o Internacional lá no Sul e o Cruzeiro com o Palmeiras. Alguém acredita que o Grêmio ou o Atlético seria campeão? Um abraço aí, César Vila Pompeia. Valeu, César. Um grande abraço para você. Olha, quase aconteceu o seguinte. O Cruzeiro dependeria... O Atlético Mineiro dependeria do Cruzeiro, dependeria do Atlético, o Atlético do Cruzeiro. Na parte de cima, o Atlético, para ser campeão, poderia depender do Cruzeiro. Ainda depende, vai ter saldo de gols, tem toda essa história. E o Cruzeiro poderia ter dependido do Atlético para escapar do rebaixamento. Mas o Cruzeiro não corre mais risco de rebaixamento e o Palmeiras tem o seu título muito bem encaminhado. A última participação do ouvinte aqui do Esporte em Debate. Boa noite, Boris. Wilson de Março. Fala, Wilson. Um bom Natal para vocês. Obrigado. Um feliz ano novo para você, para o Tigrão, para o CH, para o Greger, para o Batista. Para o pessoal da esporte em geral, né? Isso. O Edu Pinheiro. Edu já está na área aqui, ó. Que vocês tenham um excelente final de ano. Obrigado, que Deus Wilson. abençoe a todos. Amém. E que o ano de 2024 seja um pouquinho melhor do que foi o 23. Para todos nós. Que a Ponte Preta não faça sofrer tanto.
Um abraço a todos, Wilson de Márcio. Valeu, Wilson de Márcio, um grande abraço. Wilson de Márcio que nos presenteou recentemente com uma belíssima camisa. Vou usar inclusive no Réveillon, porque a minha é aquela amarela, aquele dourado, né? Aquele amarelo. E dizem que o amarelo traz grana, traz tutu. Então tomara que dê tudo certo. Então, muito obrigado ao Wilson de Márcio pelas palavras e também pelos presentes ao longo dos últimos anos. Valeu, Wilson, um grande abraço para você. Estamos encerrando o Esporte em Debate. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, com os trabalhos técnicos do Gabriel Ribeiro. Fique ligado, depois do intervalo vem aí Edu Pinheiro comandando concentração. 9h30, a bola rola. É o jogo que pode ratificar o título do Palmeiras, 12º título do Verdão na história do Campeonato Brasileiro, seja pela unificação dos títulos e também na era do Campeonato Brasileiro e o 4º título na era dos pontos corridos que teve início no ano de 2003. Grande abraço e até a próxima! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo e Tiago Prudente. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Temos por objetivo promover políticas públicas flexíveis e melhor qualidade de vida para a sociedade. Sou Danilo do Posto de Saúde, vereador mais votado da Zona Norte. Feliz ao Podemos. Convido você a fazer parte de um grande projeto